Boa noite. Olá, olá Ana. Olá, deixa-me pôr aqui no Olá, meu boa melhor. noite. Eu que- estava com receio que não tivesse a conseguir porque a senha não vai ser necessária. Eu não coloquei senha, Ah, assim todas as pessoas conseguem entrar. Boa noite. Olá, Sandra. Ora bem, pois porque é mais uma hora, ou é menos uma hora? É mais uma hora, não é? é mais uma hora, sim. Pois, pois. Olha a Graça, olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. As pessoas ainda estão a entrar. As pessoas ainda estão a entrar. Ok. Sejam bem-vindas. Eu sei que esta hora às Boa vezes noite. é melhor, mas para algumas pessoas já ficaria mais tarde, porque temos também pessoas que não estão em Portugal. Então, esta hora Sim, é para mim é menos uma aceitável. hora, por isso. Como? Como graça? Não ouvi. Para mim é menos uma hora. Pois, é menos, é menos. Ainda é mais difícil estar presente, é verdade. Pois, Ainda é mais pois. difícil. Mas pronto. Ora bem, eu vou começar por, se calhar começo já por isso, não é? Começo por apresentar a nossa querida. Bem, algumas já conhecem, não é? Estão aqui algumas vindas do programa Mulher 40 Mais também já conhecem. Já tiveram o privilégio de conhecer. Ora bem, então. A doutora Ana Isabel Gomes é médica, psiquiatra, portanto, é médica, especialista em psiquiatria, especialista também em psicoterapia cognitivo-comportamental, especialista em treinamento autogénico, ou seja, autohipnose, em relaxamento muscular, segundo Jacobson, especialista avançada em medicina do sono, pós-graduada em medicina social, médica no Hospital Distrital da Figueira da Foz, no Instituto de Medicina Integrativa Dr. Diogo Amorim, onde também tenho o prazer de trabalhar. Assistente convidada da pós-graduação em Fundamentos de Medicina para a Fundação Champollion em Lisboa. Assistente convidada do mestrado integrado em Medicina, da Universidade de... Será do Algarve, não é? Do Algarve, precisamente. E quase, quase, quase doutorada, não é? Isto quase, 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 quase. Só falta o quase. Mesmo. E é uma pessoa que trabalha a medicina na sua vertente, portanto, ocidental, mas também um bocadinho oriental, não é? Um bocadinho, na parte do mindfulness, sobretudo, não é? Na parte do mindfulness, o que não é muito comum encontrarmos hoje em dia, não é? Não é nada comum, nada comum. Seja muito bem-vinda. Olá, olá a Não sei se todas. Eu estou aqui a conseguem. Estão reconhecer. todas a conseguir ouvir bem e ver bem? Conseguem Estão a ouvir? conseguir ouvir? Estão a conseguir ouvir e ver bem? Espera que eu posso aumentar aqui o som. Perfeito. É? Ok. Não é que agora apareceu-me, eu não ouvi tão Espera bem. aí, eu aumento aqui um bocado o som. Boa. Boa, boa, boa. Pronto, isto às vezes. Perfeito. Boa Mas noite eu às não vezes gosto que de me qualquer coisa. entraram, mas também já conheço. Que bom, que bom, que bom. Ora bem, ficámos todas, não é, com muita vontade desta live. Estamos a aguardar mais ou menos há um mês e quase meio, não é? E portanto, temos aqui muitas meninas, e ontem já recebi inclusive mensagens de algumas que estão muito ansiosas por esta live, o que significa que estão em sofrimento, Ana, estão em sofrimento. Vamos ajudar. Algumas tivemos exposição há pouco tempo, não é? Por isso, para Sim, algumas, sim, estão no o que for, programa. Sim, 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 o que sim. for Temos aqui pessoas do repetitivo. programa de agora e do programa anterior também, dos programas Anterior. anteriores também. Pronto. O que sintam que possa ser repetitivo, digam e também vão colocando dúvidas aqui no, ou questões que gostam Chat. de ter faladas no chat e a Paula, enquanto eu falo, vai vendo e vai gerindo e Está depois bem. vai colocando as questões, por exemplo, e assim, questões daquelas que ouviram estas coisas há pouco tempo, podem, às vezes quando ouvimos uma segunda vez é que nos saltam determinadas questões, podem ir colocando e pronto, quem for novo aqui também esteja à vontade. Eu posso começar por abrir, entre aspas, com uma questão de o que é isto de perturbação do sono, e porquê que a partir daqui dos 38, 39, 40, porquê que as mulheres começam a acordar mais vezes durante a noite? Se calhar começávamos por aí. Sim, é interessante porque isto das perturbações de sono é algo até recente a nível de história da humanidade.
porque até ter sido inventada a lâmpada, né, a energia elétrica, não havia perturbação, ou melhor, havia algumas perturbações de sono, mas Não. eram coisas muito diminutas, ou seja, as parassónias que falamos, por exemplo, os terrores noturnos, ou uma perturbação de agressividade durante o sono REM, mas eram coisas muito menores em percentagem do que é hoje em dia. O que é que aconteceu? Com a introdução da luz elétrica, por exemplo, temos um terço da população mundial a trabalhar por turnos, né? Ou seja, a fazer noite, a trabalhar à noite. Isto muda tudo. Hoje em dia, eu às vezes costumo brincar a dizer, o mundo cada vez está menos binário, mas ao mesmo tempo mais binário. O que é isto? Nós hoje em dia, o que é que temos? Temos tudo o que é informático, se calhar poucas de nós aqui estudou programação, mas agora quem tenha filhos em idade escolar vai vendo que eles agora estudam programação, e na programação eles aprendem que é tudo zeros e uns, ou seja, tudo o que aqui estamos e que nos está a permitir ter esta live, não é? o Zoom, e tudo, o e-mail, seja o que for a nível informático, é tudo programado com zeros e uns. Ou seja, é binário, não é? Ou é zero ou é um. Mas se formos a ver, já não existe o Deus e o diabo, né? Cada vez as pessoas têm menos religião, né? Cada vez há mais pessoas sem religião, têm algum tipo de espiritualidade, mas que não seguem uma religião específica, ou até acreditando mais numa ou noutra, não são praticantes, né? Diários, constantes. Também já não temos até o homem e a mulher. Hoje em dia já podemos assinalar como neutro ou binário, ou não queremos dizer o nosso género, isso também já é permitido. Já não há o dia e a noite. Nós, antigamente, as crianças tocavam o Vitinho e elas iam para a cama. Pois era. Chegava a uma determinada altura da noite, mesmo que a pessoa quisesse fazer noitada na televisão, já não dava, porque a partir de uma determinada hora da noite, o que é que havia? As publicidades? Já não havia nada, né? E até há uma geração que aquilo desligava mesmo, Desligava, né? sim, sim, sim. Desligava. Hoje em dia já não há esse dia e noite, ou seja, eu durante a noite posso ter o mesmo nível de estímulo que tenho durante o dia, ou seja, tenho séries, tenho filmes, tenho data de programação, ou seja, eu posso estar tão ativa como durante o dia, ou seja, tudo mudou, ou seja, já não há sequer este dia e a noite, tudo se pode fazer, os ginásios abertos à noite, né? Tanta coisa diferente, restaurantes abertos durante a noite, os Sim. bailaricos já não começam às 9 da noite e terminam às 11 da noite, os bailaricos começam à meia-noite E vão pela noite dentro, é verdade. e vão até às 5, 6 da manhã, os bailaricos, né? O bailaricos da terriola, por isso Sim. isto é inacreditável, esta mudança que houve, né? Do dia e da noite. Agora, é óbvio que como é que nós conseguimos manter-nos estáveis ou equilibrados e com um determinado ritmo e uma determinada estrutura, se tudo mudou. Se eu sair de casa às 7 da manhã e chegar às 8 da noite, e a roupa por lavar, e a roupa por estender, e coisas para organizar para o dia seguinte, o meu dia de atividade acaba o quê? À meia-noite? À meia-noite já eu devia estar aqui a meio do meu primeiro ou do meu segundo ciclo de sono, né? Ou seja, tudo isto mudou muito. Depois, há muitas variações ao longo da nossa vida. Ou seja, o sono não é sempre igual. Um bebê tem um determinado ritmo de sono. Uma criança, por exemplo, em idade escolar, em idade de escolinha primária, necessita ali de 10 ou 11 horas de sono. Na pré-primária, precisa até de 12. Depois, na adolescência, a produção de melatonina começa mais tarde. Ou seja, nós adultos começamos a produzir melatonina por volta das 4, 5, 6 da tarde. E por isso é que depois aqui, por volta das 9 da noite, se calhar vocês não, mas eu já estou aqui a morrer de sono porque isto está a ir contra o meu horário habitual. Por isso, por volta das 9 da noite, vem o soninho, essas 9h30, 10 a pessoa está a dormir, não é? Um Então adulto. começamos a produzir melatonina às 4 e depois o pico dá-se ali que é às 9h30. Não, 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 não. Já, Não? tu, por volta das 9 da noite já tens o suficiente para começar a sentir soninho, né? Mas Ah, o ok. pico é ali por volta das 4 da manhã e depois aí deixa de ser produzida. E Ah, então ok. começa a reduzir lentamente a concentração no sangue. E por isso é que depois, 6, 7 da manhã, estás desperta. Pessoas que vão alterando o seu ritmo de sono e o cérebro vai aprendendo a não produzir melatonina tão Quem trabalha cedo, por turnos, não é? Quem trabalha por turnos, por exemplo, ou exemplo. mesmo nós no nosso dia a dia, quem chega a casa às 8 da noite e ainda tem uma vida inteira por fazer, não é? Só vai estar ali a contrariar o estímulo do cérebro. Então o cérebro acaba por aprender, não vou produzir já melatonina, não é? E depois a pessoa só se vai deitar à meia-noite ou 1 da manhã. O que é que acontece? Ah, Vai estar a desregular isto tudo. Mas, por exemplo, na adolescência, uma coisa interessante, na adolescência é normal esta produção ser mais Olha, tarde, está a chegar o Luís. por si ok. mesma. E sendo esta produção mais tarde,
O que é que acontece? Por isso é que nós temos os adolescentes a terem sono mais tarde, né? A perderem aquele hábito de se deitarem cedo, a quererem se deitar mais tarde, a dizer que não conseguem dormir antes das 11 meia-noite e depois a terem sono de manhã. Mas as aulas continuam à mesma a começar às 8h20 da manhã. Né? Ou seja, não há um ajuste a esta fase da adolescência. Depois temos a fase adulta. Quando entramos na fase adulta, aí a melatonina volta ou começa a ser produzida ali por volta das 4, 5, 6 da tarde. Depois depende um bocadinho de cada um de nós, né? Mas entre as 4 e as 6 da tarde começamos ali a produzir a Portanto, quem melatonina. trabalha por turnos acaba por quê? Por ter este mecanismo desregulado, é isso? Ou produz na Também, mesma hora? olha, depende do tipo de turnos. Há uma coisa muito interessante, por exemplo, não é? Tu sabes, algumas das convidadas que calhar não sabem, eu trabalhei quase 10 anos na Alemanha. E é engraçado que lá os meus turnos eram 5 manhãs, 4 tardes, 3 noites, uma semana de descanso. E era sempre assim este ritmo. Porque isto aqui é muito mais fácil para o cérebro conseguir Consegui. fazer o ajuste e ir gradualmente produzindo a sua melatonina mais tarde e depois se reajustar naquela semana de pausa e depois recomeçar. Para mim foi um choque quando eu regressei a Portugal no final de 2021 e me apercebi que aqui ainda se estava a fazer pior do que quando eu tinha saído 10 anos antes. Ou seja, eu vejo pessoas a fazerem tarde, no dia a seguir manhã, depois noite, depois manhã, depois tarde, ou seja, tudo desregulado. E qual Quando é a há diferença? mais do que informação, Sim. sabe, imensa informação a mostrar isto, né? Para as pessoas terem uma noção, eles há uns anos fizeram um estudo muito interessante em que puseram pessoas, umas que tinham dormido 8 horas, adultos, que tinham dormido no mínimo 8 horas, adultos que tinham dormido 7, 6 e menos de 4 horas por noite e que se sentiam bem. E puseram-nos com um manipulozinho, tipo um joystickzinho, que eles tinham que clicar. E se aparecesse em frente na parede, apareciam luzes. Se aparecesse uma luz, por exemplo, amarela, eles tinham que carregar uma vez. Se aparecesse uma luz verde, tinham que carregar duas. Se aparecesse uma luz vermelha, não podiam carregar. E as luzes iam passando. Para terem uma noção, pessoas a dormirem 6 horas por noite e a dizerem que não, é o meu normal, é a minha média, Há muita gente e assim. Há muita gente assim. imensas que me aparecem na consulta, porque estão irritadas, porque estão ansiosas, porque estão desmemoriadas. E eu Sim. digo, vamos dormir, né? Vamos dormir e a pessoa, não, 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 isto é porque a minha vida... Não, eu sempre fui assim irritadiça. Eu sempre fui assim ansiosa. Não, não pensa sempre assim. Pois. Vamos dormir durante uns meses e depois vai ver que a sua personalidade é outra, afinal, né? Agora, o cérebro não anda a funcionar bem. Os resultados que foram obtidos foram equivalentes a ter uma taxa de alcoolemia de 1,0. Ai, tanta gente a conduzir por aí a dormir mal. Ai, que Inacreditável. medo. O que é que acontece? Sim. Só para terem uma noção, eu lá na Alemanha, por exemplo, fazia uma noite e às vezes, não sei, às vezes surgem doentes, não é? Uma pessoa sai às 8, mas às vezes surgem doentes tipo 5 minutos antes de sair. E tem que se fazer a tudo, e tem que se fazer a documentação, e tarará, tem que se fazer a passagem de turno. Por isso é normal, por exemplo, fazer-se uma passagem de turno às 8 da manhã, às 8h30 dizer, mas eu ainda tenho que documentar tudo dos doentes da última hora, não é? Que surgiu tudo em cima da hora, ainda tenho que documentar. Rua. Doutora Gomes, rua. Não pode ficar aqui no hospital. Tem que se ir embora. Aqui em Portugal, só para ter uma Em Portugal noção, é o médico diferente. faz Em Portugal não mandavam para a rua. 24 horas de banco de urgência, Pois. 24 horas, e no dia a seguir é obrigado a seguir. E se for preciso fazer mais 8 horas e fazer consultas e tudo, isto é um perigo. Né? E quem diz médicos, eu estou a falar de médicos, não é? Porque, por eu ser médica, né? Mas isto em várias profissões. Ou seja, uma pessoa que faz, por exemplo, um turno de 16 horas, né? Por exemplo, um enfermeiro, né? Das 8 às 24, por exemplo, e vai depois conduzir, ou então até uma pessoa a sair de turno, por exemplo, muitos enfermeiros fazem tarde e noite, né? Entram às 4 da tarde um dia e saem no outro dia às 8 da manhã, isto sem dormir, isto é um perigo, e a pessoa está a conduzir. Né? E a própria pessoa não reconhece isto. Ou seja, nesse estudo fizeram uma coisa muito interessante que foi, foram perguntando às pessoas como é que elas se sentiam. E as pessoas nos primeiros 3 dias até diziam que sim, posso estar um bocadinho diferente, mas depois habituam-se àquele ritmo e o cérebro habitua-se àquela pouca quantidade de sono e depois é a própria pessoa a dizer não, não, mas eu até ando bem. E mesmo assim o meu ritmo é esse, é só dormir 4 a 5 horas. É, eu ando bem. Mas depois Por vêm todos parar acaso, as consultas, sim, por porque acaso. não andam bem.
É. No programa disseste uma coisa muito interessante, que é, há muitas pessoas que nós conhecemos que nos dizem, eu estou bem com 5 horas, eu sempre tive bem a minha vida toda a dormir 5, 6 horas, mas são as pessoas que têm demência mais cedo. Exatamente. E Isso, isso é isso importante que se saiba. é muito interessante porque eles começaram a ver a demência de Alzheimer, eles Sim. começaram a ver que para quem não é Uhum. da área, a demência de Alzheimer é o que se vê depois em pós-mortem, ou seja, na autópsia, é que as pessoas têm uma acumulação de placas beta-amiloides a nível intracerebral. Ou seja, são os pequenos detritos, ou seja, são coisas que são componentes de reações que ocorrem naturalmente no nosso organismo e que aqueles são tipo os restos da reação química e que terão que sair. Só que o que é que acontece? Eles começaram a ver, os cientistas começaram a ver, os médicos começaram a ver que quando se olhava para a história da pessoa anteriormente, havia sempre ali uma questão com o sono. Ou seja, ou era uma pessoa que a vida toda dormiu poucas horas, ou era uma pessoa que até dormia, dizia que dormia super bem, o número de horas, mas tomava medicação que estragava o sono REM. Ou seja, dentro do sono nós não temos sempre o mesmo tipo de sono, e depois daqui a bocado, Paula, deixa-me só acabar este raciocínio, mas depois pergunta-me se posso falar sobre a estrutura do sono. Claro. Um, ou seja, começou-se a ver que alguma coisa em relação ao sono estava aqui ligada à demência de Alzheimer. Não é? Claro que, como qualquer coisa na vida, não há um fator, ok? É tudo multifactorial e há sempre vários fatores a concorrer para uma causa, para uma consequência. Então, o que é que eles foram ver? Foram pensar, espera, há aqui qualquer coisa relacionada com o sono e com o sono REM. O que é que se sabe? Então, porquê que algumas pessoas, essas placas beta-amiloides, ficam acumuladas no cérebro e porquê que há outras pessoas que elas saem? Não é? Porque nós já ouvimos falar no sistema linfático para retirar, não é, esses restos de produtos, já que a gente chama de toxinas, mas são na verdade simplesmente detritos que já não são importantes e que são para sair. Esse sistema linfático não existe a nível cerebral, ou seja, o que se sabia é que temos esse sistema linfático, que faz esse escoar dos produtos que já não são necessários e que depois eles saíam do nosso organismo. Mas o nosso cérebro não tem sistema linfático. Mas aí é que está. Eles foram investigar e perceberam que afinal não há sistema linfático, mas há aquilo que se passou a chamar sistema glimpático, que na altura que eu estudei medicina não havia, não é? Isto é Não se sabia, não um é? Pois. conhecimento de 8, 10 anos, também, que se então descobriu que havia um sistema glimpático. Porquê glimpático? Porque se viu, então, quando eles foram estudar que o sono está aqui envolvido de alguma maneira, eles perceberam que durante o sono REM há uma alteração na estrutura das células glia, e por isso linfático. Essas células glia são células que nós temos aqui a proteger o nosso cérebro, felizmente, né, para não passarem, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, que depois nós sabemos, parasitas, que depois infelizmente temos encefalites, temos meningites, né, Meningites, pois. alguma coisa consegue passar. Mas elas realmente estão numa estrutura que não deixa passar nada, nem para dentro nem para fora. E o que é que se percebeu? O que é que eles perceberam? Que durante o sono REM há uma alteração na sua morfologia e na maneira como elas estão estruturadas e acopladas umas nas outras, que permite que haja saída Eu não sei que essa de ideia do determinados meeting. detritos, entre eles, por exemplo, as No placas meeting, né? beta-amiloides. E isto é muito interessante, não é? Porque isto aqui mostra-nos a importância do sono REM, por exemplo, para isso. E é uma coisa que acontece muito, já temos o estrogênio a estragar tudo, que a partir dos Pois. 40 A já partir dos temos o 40, pois. estrogênio a Sim. levar-nos a memória embora, não é? Que não é só, eu até digo, não é só aos 40. Nós, por exemplo, quem de nós teve filhos, algumas podem-se ter apercebido aquilo que nós chamamos em termos médicos a demência gravídica, que é o quê? Durante a Durante a gravidez. gravidez Pois é. já começamos a levar, parece que ficamos lerdinhas, né? Pois é. Eu não sei vocês, mas eu lembro-me ao longo da gravidez, eu adoro fazer sudoku, adoro. E era daquelas que comprava o livrinho do sudoku e ia logo para as páginas finais, não é? Porque não sei se alguma vez compraram livrinhos de sudoku, mas as primeiras são as super fáceis, depois são as médias e depois vêm as difíceis. E então, pronto, eu nem nunca fazia aquela primeira metade do livrinho, eu ia logo para as difíceis. E durante a gravidez, aquilo começou a ficar difícil. Eu fazia aquilo, tipo, os olhos fechados, tipo, só para passar o tempo, só para brincar. E aquilo começou a ficar difícil. E então comecei a recuar e a fazer as páginas Primeiras. não, as do meio. Não, Vá lá, vá lá. eu sou uma otimista, né? Então fui fazer as do meio. E pronto, pronto, não estou a ficar burra de todo, né? E então comecei a fazer as Sim. do meio. Chegou ali uma altura da gravidez que já não consegui fazer as do meio. E comecei a fazer as primeiras.
horrível. Mas Sim, está a mas isso acontecer, acontece, mas isso acontece, mas isso né? Ou acontece. seja, eu notei nitidamente no Sudoku, notei nitidamente a demência gravídica, não é? Já Pois o as noites conheço sem pela dormir zona também não me mais. ajudam. Claro, depois sem dormir também não é ali ao Depois quinto vem minuto. tudo. Aquilo, não, mas isto é interessante, não é? Porque muitas vezes em consulta as pessoas vêm a dizer, as pessoas vêm a consulta por ansiedade, irritabilidade e dificuldade em dormir. Outras vezes nem falam de dificuldade em dormir. Não é? E isto, vêm por falta de memória. Não é? Ai, a minha memória. Claro, aqui aos 40 e picos, quando começa a haver esta alteração do estrogênio, o estrogênio sim interfere enormemente na nossa memória. Não é? Depois, juntamos a isto o facto de ele também interferir imensamente com os triptofanos, com a produção de melatonina, com a serotonina e, obviamente, vai alterar o nosso sono. No Se sono, depois a claro. isto, né, juntamos andarmos a dormir mal, né, e efetivamente estamos a dormir mal, começamos sim a ficar com menor capacidade de memória. Né? Sabes que eu acho Claro, alguma não é nada que se piada. treina, não estou aqui a dizer que vamos ficar todas esquecidinhas, não é nada disso, né? Isto treina-se e obviamente que podemos retardar estes efeitos, estas consequências e não é por aí, tá bem? Mas que realmente pode ser notório. E tende a melhorar depois, não é? Porque nós Sim, temos tende a um melhorar. tempo, É o só aqui corpo nestas acaba por se fases adaptar de e conseguir adaptação. compensar. Sim, mas achei Exatamente. piada, porque falámos ainda mais ou menos há 2 dias com a professora Alexandra Matias, que foi na sexta-feira. A professora referiu uma coisa que foi, são poucas as mulheres que antes da menopausa fazem terapia com progesterona. Porque se fizessem uma terapia de 3 anos antes da menopausa com progesterona, poupavam muito mais o cérebro também. Uma pessoa pensa nos estrogénios que são neuroprotetores, não é? Mas esquecem-se que a Uhum. progesterona também o é, a nível sobretudo do comportamento, da irritabilidade, etc. E são pouquíssimas as mulheres que eu sei que fazem progesterona antes da menopausa. Pelas É, pessoas é. que eu atendo. É Sim. assim, felizmente, e tu vês programas como o teu são poucos, não é? Ah, sim. Felizmente, as nossas mães aos 40 anos éramos velhas, Pois não é. é? E nós agora aos 40 anos estamos no auge da idade. Não é? Hoje em dia, eu vejo mulheres de 60 anos, lindas, glamourosas, não é? Pois é, 70 também sinto anos, ainda isso. enxutíssimas, não Também é? sinto isso. E isto é uma conquista relativamente recente, é uma conquista de meia dúzia de décadas, não é? De poucas décadas, é uma conquista nossa, felizmente, podermos estar a ganhar qualidade de vida. É? E realmente este autocuidado e pensarmos em nós. E também vamos cá ver, eram poucas as mulheres que tinham profissões também tão desafiantes. Infelizmente, até ao 25 de Abril, o marido Sim, podia lá chegar ao empregador e primeiro só ia trabalhar se o marido deixasse. E o marido, de um momento para o outro, dava-lhe a veneta e podia muito bem chegar, tinha o direito legal de chegar ao empregador no dia a seguir e dizer: a minha mulher não vem cá mais. pois Né? é. E a mulher não era dita nem achada. Hoje em dia, felizmente, as mulheres estão empoderadas, trabalham, têm o seu emprego, não Tanto estão. ou mais do que muitos homens. Sim, sim, sim. Sim, A nível da e por duração. isso mesmo também, vamos cá ver, acumularam tarefas, né? Claro. Porque a velocidade em que a mulher se empoderou e ganhou uma vida profissional não foi a mesma em que houve, e infelizmente em muitas casas ainda nem há, esse equilíbrio de dividir as tarefas entre os dois membros do casal. Não é? Por Claro. exemplo, ou a educação dos filhos ser realmente repartida pelos dois que os fizeram, não é? E não só recair na mulher. Por isso, uma conquista não foi, não andou e não evoluiu ao mesmo tempo que a outra. E por isso mesmo que nós vemos é mulheres muito sobrecarregadas, né? E que chegam aqui à altura da menopausa, têm as suas vidas profissionais, muitas vezes ainda super desafiantes, e têm também, ao mesmo tempo, que cuidar dos filhos, muitas vezes começa a altura de começar a ter que cuidar dos pais, né? Pois o grande problema é esse. É que nesta E elas fase ao também mesmo vem tempo, isso. exatamente, e elas ao mesmo tempo também a começarem a passar por situações delas mesmas de perceberem o que é que está a acontecer com elas e com o seu corpo e com o seu cérebro. Precisamente. A quem não tenha, a quem tenha o microfone Pois eu estou aqui a ligado, por favor, tentar, eu desliguem. estou a tentar silenciar os microfones, mas como é muita gente, eu Pois ando aqui um bocadinho às aranhas a é difícil, mas depois conseguir. faz interferência. Eu tenho Pois dificuldade em ouvir. eu não estou a conseguir aqui Estou aqui a ver descobrir. uma Ah, está aqui, está aqui, menininha. está aqui. Acho que consegui, acho que consegui. Consegues? Acho que Pronto. consegui. Já não quero falar. Ia-te perguntar Pronto. então sobre as fases do sono, que eu acho que isso é fundamental para as pessoas perceberem se lhes apanha o raciocínio lógico, se lhes apanha a inteligência emocional. Eu acho que é interessante essa explicação.
Pois, aquelas meninas que estiveram há pouco tempo connosco, comigo, vão Retém repetir, mais vão um repetir. Podem ir bocadinho, fazer um sim. xixi rapidinho. Sim, sim, não há problema. Ah, então, por noite, num adulto, e vamos falar, não é? Em nós, mulheres, 40, ou 40 mais, por norma, fazemos uma média de 3 a 5 ciclos de sono por noite. Cada ciclo de sono é constituído por sono não REM um, 2 e 3, sendo que o 3 é o mais profundo. Na altura em que eu estudei medicina até havia o 4, que hoje em dia se apercebeu que está tudo congregado no 3. E depois, mas às vezes há literatura que ainda tem o não REM 3 e o não REM 4, mas não, hoje em dia isso já não é aceito, é só o não REM 3. E depois temos o sono REM. E cada ciclo de sono vai tendo essa escadinha, ou seja, sono o não REM 1, não REM 2, não REM 3, e depois começamos a subir aqui até o não REM 2, e depois aqui o sono REM, e depois começa um novo ciclo de sono. Okay? Novamente, M2, M3 e depois o REM. Ou seja, e vão sendo assim, e cada conjuntinho destes demora mais ou menos 1h30, há 2, depende um pouco, e tem um ciclo de sono, composto por um ciclo de sono. O que é que acontece? Durante a primeira parte da noite, mais ou menos 4 horas, isto aqui obviamente varia um pouquinho, mas estou aqui a fazer uma média para ser mais simples de entenderem, para um adulto de 8 a 10 horas por noite. Esta primeira parte da noite, vamos dizer 4 horas, tem mais sono não REM 3, ou seja, mais sono profundo, ou seja, aquela memória lógico-dedutiva, bem? E tem menos sono REM. À medida que os ciclos vão avançando, vamos tendo cada vez menos sono profundo, menos não REM 3, e mais sono REM. Por isso é que às vezes as pessoas dormem 4, 5 horas e dizem, não, mas eu estou bem, estou bem. Sim, houve ali uma partezinha que foi composta, né? E então tem aquela memória do imediato. Mas o que é que Racional, acontece? né? Aquela parte mais Exatamente, a racional. lógica dedutiva, ou fazer uma Lógica, conta, por exemplo, sim. fazer as contas, né? Ok. O que é que acontece? Uma grande parte da nossa memória está associada também à parte emocional e psicológica, né? E a parte emocional, tanto que nós, porque é que nós nos lembramos também? Há vários fatores, não é? Mas um dos fatores pelos quais nós nos lembramos mais quando alguém nos fez uma coisa má do que uma coisa boa. Uma coisa má que magoa, né? Marca, não é? Fica ali marcada uma emoção. Ou então, não há nada como para ter memória do que, eu quando estava a ler aquilo foi quando a outra fez uma piada, ou a minha colega com quem eu me deu bem trouxe-me um copo de, sei lá, de limonada, e depois estivemos a estudar esta matéria, e para esta matéria ficou-me mesmo bem. Ou Associar uma seja, emoção, não é? Associar uma emoção. exatamente, emoções positivas. Né? Uhum. Então o que é que acontece? Esta parte emocional e psicológica depende do sono REM. Ou seja, toda esta limpeza faz durante o sono REM. E o sono REM, quando é que nós temos mais sono REM? Na segunda parte da noite. Por isso, as pessoas que dormem 4 a 5 horas, por exemplo, estas do demência de Alzheimer, né? Ou Dormem então aquelas mesmo as primeiras. mulheres na perimenopausa, que é o que acontece Sim, muitas vezes, acordam às 3 da manhã. acordam às 3 da manhã e não É voltam a essa parte. adormecer. Algumas até se levantam para ir tomar um duche frio, coitadas, outras Sim, ainda vão comer qualquer coisa, outras acabam por ficar ali a fazer um bocado de tempo, não é? E sim. isto destrói depois a parte emocional e a parte cognitiva da pessoa, não é? E a parte da memória da pessoa. O que é que acontece? Por isso é que nós precisamos das duas partes da noite. O que é que acontece às vezes? E isto, nos 40 mais, acontece imenso. Que é acordarmos mais ou menos nesta transição desta primeira parte da noite para esta segunda parte da noite. Que se nós não panicarmos, se Pois, nós formos fazer um xixizinho, voltarmos para a cama, vermos se realmente a temperatura do quarto é adequada, entre 18 a 24 graus, mantivermos confortável, a roupa estiver ajustada, não tivermos ali alguém a ressonar ao nosso lado, e não panicarmos e pensarmos, já acordei, agora vou, por exemplo, respirar fundo, vou-me deitar, uma mão na barriga, uma mão no peito, vou fazer uma respiração suave, se não adormecer, não adormeci, não me vou pressionar a dormir, mas vou aproveitar, por exemplo, para meditar.
para relaxar. É sabido que, por exemplo, 1 hora de meditação bem feita, a nível cerebral, tem um efeito de 3 a 4 horas de sono, por Bom, exemplo. é Não verdade. é? Por isso, ok, sem pressão para o meu cérebro. É quase como que, sabem, quando nós queremos lembrar-nos de uma coisa e está aqui debaixo da língua e não nos lembramos, e depois, quando até aquilo já passou, já nem queríamos saber do tema, de repente, era amarelo! Era Ah, amarelo! Né? Vem-nos, é quando quê? Não estamos a pressionar. E então, ok, não estou a pressionar, eu vou dormir. A sim. partir desta idade, é normal este acordar. Está bem? Não quer dizer que todas as mulheres acordem, mas se acordarem, não é o fim do mundo. Pois o E grande é problema é normal, ficar a olhar para o despertador, para o relógio, exatamente. não é? E Esse é que é o se problema. adormece em menos de meia hora, tudo bem, nem sequer é considerado uma insónia, está bem? Menos de meia hora é o normal para um sono saudável se voltar a adormecer. Agora, o que é que acontece? Já acordei, pronto, já tenho a noite estragada. Fui, amanhã vai ser horrível, né? Amanhã já não, já vou andar mal. Claro, acordei agora, epá, é sempre a mesma coisa, acordei. Pois eu acho que eu estendi as toalhas, não estendi, pois é, sei que. Então e aquela conta que eu tenho para pagar? Olha, amanhã vou andar tão mal, olha, mais valia estar a responder aos e-mails. Ai, podia ter feito não sei o quê. Pronto, está tudo estragado. Né? Está tudo estragado. Ou seja, muda logo O tudo. cortisol começa a aumentar. É só cortisol aumentar, a hormona do stress aumentar, ativa aqui o meu sistema nervoso, né? E pimba, e já não vou dormir. Se eu me mantiver relaxada, se aproveitar para fazer exercícios de relaxamento, eu no meu livro, não sei se já falaste às meninas do Se Eu Me Soubesse Cuidar, está à Não, venda na ainda não. FNAC e na WOC, e no meu livro, um dos capítulos é exatamente sobre o dormir. O livro é sobre os 5 pilares que eu, ao longo destes anos de experiência, sinceramente, dei por mim a estar sempre a tocar nestes 5. Né? E pensei, não, é porque são realmente estes 5. Que é, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos? Às vezes as pessoas respondem-me, chorar. Mas não é chorar. Respirar, Porquê? Respirar, claro. respirar. Porque o chorar é a vibração das cordas vocais, não é? É o ar que sai dos pulmões e ao passar para fora faz vibrar as cordas vocais e emite um som. É assim que nós, é assim que nós emitimos sons. Mas isso quer dizer então que tinha que haver oxigênio dentro dos pulmões, não é? Ar dentro dos pulmões, para ele sair cá para fora. Então quer dizer que dentro da barriguinha da minha mãe eu não tinha ar dentro dos pulmões, então quer dizer que a primeira coisa que eu fiz foi, né? Não é? Tal como se Sim. diz quando morremos, o último suspiro de vida, não é? O último sopro de vida. Então, o nascer é o E a primeiro, a inspiração. primeira inspiração, não é? É pôrmos ar para dentro. E por isso, um dos primeiros pilares é respirar. E por isso é que, por exemplo, se estamos à meia da noite, né? Tal como quando estamos a ter um ataque de pânico, tal como estamos irritadas, tal como temos uma coisa muito importante para fazer, parar 2 ou 3 minutos para respirar é conectarmos com nós mesmos. E isso aí, noutra altura, até podemos fazer isso, experimentar, simplesmente respirar, e a diferença é brutal. Depois, o que é que nós fazemos a seguir? Choramos depois de respirar. Respiramos, choramos e depois Mamar ou xixi? Não sei. mamamos, Mamar. mamamos, Ok, mamamos, ok. exatamente, metem-nos na maminha da nossa mamãe, não é? Agora, os mais O recentes, Bernardo fez um antigamente não, xixi para cima de mim. né? Ou Pensei que eu seja, estava comemos, aqui. Sim, comemos. sim, sim, E comemos. até para dormir bem, influencia imenso o que é que eu comi ao longo do dia. Né? E principalmente o que é que eu comi à noite. Né? Tu, Paula, já lhes deves Claro, ter, né, claro. explicado tudo isso. Né? Se eu, por exemplo, é engraçado, eu no hospital, na minha gaveta, tenho sempre o quê? Um pacote de nozes e um Doce. chocolate preto daqueles 85%. Que é Sim. o quê? Se for ali ao início da tarde ou de manhã, que eu esteja ali a precisar muito, Sim. né, de energia, eu não vou estar a comer outras coisas. Ou então, ao final do dia, que já estou cansadíssima, imagina ainda tenho 2 ou 3 consultas, então como é que eu faço? Nozes, ômega 3, para ativar tudo aqui dentro da minha cabecinha, não é? Chocolate negro, também a ativar, mas não muito Estimulante, perto de dormir, porque senão estimulante, depois sim, também, sim, sim. também não pode ser estimulante, não é? Mas, por exemplo, ao início da tarde, se eu estiver assim muito cansada, por exemplo, não é? E, por exemplo, cerejas, que agora é a época delas, Frutos vermelhos. fantástico para, Sim. com triptofanos, né? Para depois Uhum. dormirmos bem. Né? Ou seja, há tudo o que seja peixes, por exemplo, sardinha, salmão, ótimo a nível de ômega 3 para o nosso cérebro. Ou seja, tudo, leguminosas, tudo o que são leguminosas. Ou seja, Feijão, grão, nós na fabas, nossa, ervilhas, sim, sim, sim. exatamente, ou seja, tudo o que seja
na nossa alimentação também vai influenciar determinantemente o nosso sono. E obviamente que se o meu organismo estiver a fazer uma digestão, né, de uma grande refeição, então como é que ele vai estar a querer descansar e para dormir? Não Claro. dá, né? À noite tem que ser coisas Eu mais noto que suaves, há mais muitas pessoas leves. que jantam muito tarde, e Por depois, exemplo. claro, o sono também vai ser sempre afetado por isso. Claro, É claro. natural. Como é que alguém quer jantar às 9 Sim, da noite e estar a claro, dormir às 10? É impossível. Em primeiro lugar, não é? O nosso sistema digestivo já está ao relantinho, como eu costumo dizer, não é? Já está ali para fazer uma digestão, que ele até fazia aquilo com uma perna às costas, já se está ali a ver grego, porque já não claro. é hora de estar a fazer digestão. E depois, então, se o nosso cérebro precisa de começar a acalmar Acalmar, claro. todos os sistemas do nosso corpo, não é? E entrar num modo, não é de hibernação, mas de relaxamento e de apaziguar isto aqui tudo e pôr tudo a estar mais calmo e mais tranquilo. Não, metemos luzes frias, não é? Há pessoas que têm no quarto luzes frias e depois querem As luzes dormir. frias, eu peço desculpa, Ana, vamos explicar, são as luzes brancas, certo? Sim, exatamente. Ou seja, quando vão comprar uma lâmpada, ter atenção na lâmpada que não diz só os amperes, né? Aquilo também lá diz se é mais fria ou mais quente, ou seja, mais branca ou mais amarela. Num quarto tem que ser uma luz amarela. Claro. Num quarto tem que ser uma luz amarela. E é normal que a pessoa está ali, aquela meia hora do arrumar as roupas para o dia a seguir, arrumar a sua roupa de hoje, e sujeita a uma luz branca, ou aquilo que nós chamamos de luz azul. Azul. Isso Ok. aí, só para terem uma noção, entra pelas células da retina, vai ao núcleo supraquiasmático e vai inibir a produção de melatonina. Por isso, o que a pessoa está a fazer naquela meia hora antes de dormir É beber um é café. exatamente, exatamente, é beber um É como café. beber um café. Beber um café. E é engraçado, porque quando as pessoas não há a menor educação neste sentido. Pois não, pois não. Não há. Eu posso-vos dizer que há uns anos, quando vim para Portugal, comprei um apartamento e pedi ao senhor, né, que teve que ser tudo renovado, e o senhor eletricista foi um fofo e disse-me: Olha, mudei o sistema elétrico todo e pus-lhe lâmpadas em toda a casa. Eu fui Oh. gastar um dinheirão, coitado que o senhor já lhe tinha pago ao senhor, não é? Depois, quando eu me apercebi, a casa toda estava em luz branca, Ai, fria. socorro. Socorro. Foi um homem. Pronto. É Foi, compreensível. claro, e o senhor é um fofo, eu depois devolvi-lhe as lâmpadas, as dele, porque o senhor é um fofo, não é? Que ainda hoje me dou super bem com ele, porque ele pensou, ai, estou sempre seu amigo, não é? E eu dou luzes das boas, estas são daqueles que iluminam mesmo bem. Pois, claro. Ah, pois, mas eu durante o dia mal estou em casa, à noite que estou Pois. em casa, eu preciso de luzinhas Os amarelas, tenos, tenozinhas amarelinhas, não isso é? mesmo. Porque até pode ter mais ou menos amperes, não é? Mas, apesar de que num quarto também não é preciso assim tanta pés, mas tem que ser amarela, se nós queremos dormir bem, não é? Não podemos estar a expor-nos a essas luzes brancas. Não é? Oh, Ana, e E já depois as agora que pessoas nem mais sabem cuidados porque é é que que têm dor de podemos. cabeça. E já agora que mais cuidados é que podemos ter relativos à higiene do sono, então, nesse caso? Olha, a temperatura do quarto é fundamental. 18 a 24 graus, consoante a altura do ano. O quarto durante o dia ter sido ventilado. Só para terem Ventilado. uma noção, no meu contrato de arrendamento na Alemanha, estava no contrato de arrendamento 5 minutos de manhã a arejar a casa e 5 minutos à tarde a arejar a casa. Não é? Com menos 17 graus lá fora, a nevar e as janelas da casa tinham todas que ser abertas durante Arejar 5 de minutos. manhã E e depois arejar à noite. exatamente. E depois voltavas a fechar. Ou seja, antes de ires para o trabalho, abrias as janelas 5 minutos e depois, quando chegavas do trabalho, abrias as janelas 5 minutos e depois voltavas a fechar. E é Mas engraçado para é fazer que, corrente. Mas mesmo para. é exatamente para arejar a casa, para entrar oxigênio na casa, o Ok. ar está condensado. Né? Aquele ar está condensadíssimo. E nós, em Portugal, fazemos isso, não. Né? Nós não fazemos isso. E muitas vezes temos um clima supostamente muito melhor que o deles, não é? Não temos habitações feitas como deve ser. E não temos este hábito, por exemplo, de deixar a casa, de oxigenar o nosso quarto, não é? Para depois, passar umas horas, irmos dormir. Depois, temos que ter muita atenção ao que comemos ao longo do dia. E temos que ter atenção, por exemplo, a esta exposição à luz a que nos pomos. E passemos então à terceira semente, né, que estávamos a dizer do livro. O que é que fazemos a seguir? Ou seja, respiramos, comemos e o que é que fazemos a seguir? Intestino? Não, dormimos. Dormimos. Ah, Oh, sim. Paula, tu já leste o livro, Paula. Ai, que alguém tem que reler. É os 40. São os 40, tenho desculpa. 40, Deixa-me tens pensar, que desculpa, era tens muita desculpa. coisa. Não, deixa-me Né? pensar. Dormimos, que é isso que estamos a falar, e Sim. depois a seguir movemos-nos. Né? Nós vamos Sim. aprendendo ao longo Atividade da nossa física. infância a Sim. mover-nos.
a importância da atividade física. E tu tens isto na tua equipa, não é? Sim, sim, Preparadora sim, claro. física. Fundamental. Se eu quero dormir bem à noite, há uma coisa que eu tenho que fazer de manhã: mexer-me, exercício físico. Né? Um treino de manhã vai influenciar determinantemente a minha noite, como eu vou dormir. E as pessoas às vezes têm dificuldade em perceber disto. Pelo contrário, Há muita as gente vidas que estão prefere fazer à organizadas para noite. quê? Há muita gente que Claro, as prefere pessoas fazer à noite. organizam-se para se irem deitar tardíssimo, para de manhã estarem, em vez de fazerem o contrário, não é? Que é levantar-se com as galinhas. Não, as pessoas preferem deitar-se à meia-noite, 1 da manhã, em vez de se deitarem às 10 da noite e acordarem às 6 ou às 7 e fazerem um treino de manhã. Não tem 1 hora, tem meia hora. Não tem meia hora, tem 15 minutos. Hoje em dia, então, com a tecnologia, até em casa se faz qualquer coisa, né? Claro. Só que não é uma questão de motivação, é uma questão de consistência, né? Qualquer Ronaldo ou qualquer Michael Phelps treina todos os dias, né? É esta a base, né? Por isso, seja 15 minutos, seja meia hora, seja 45, seja 60 minutos, mas fazer todos os dias qualquer coisa, né? E de manhã. Porque a libertação de interleucinas, de endorfinas, de serotonina é exponencial de manhã. E isto vai influenciar tudo. Porque se eu tiver serotonina ao longo do meu dia, com aquilo que como, com aquilo que me movimento, os meus pensamentos vão ser outros também. Ou seja, os meus níveis de ansiedade vão ser mais baixos. A serotonina, aquilo que nós chamamos de hormona da felicidade, está diretamente relacionada com pensamentos positivos, pensamentos calmos, não ter impulsividade, tomar decisões ponderadas, ver as coisas numa perspectiva mais positiva. É? E como é que nós conseguimos essa serotonina? Conseguimos, por exemplo, uma caminhada à beira-mar, conseguimos, por exemplo, no final de um treino sentimos que é? Libertei, não é? Fico. Libertei, estou Sim. bem. Conseguimos através da alimentação, só que o que é que Sim. acontece? A sopa da minha avó, eu até podia conseguir imitar tudo. Não tem, nunca vai conseguir chegar àquele sabor, não é? Infelizmente ela já cá não está. Mas mesmo que eu até conseguisse fazer tudo certinho, não é? Eu falo disso no livro, estou sempre a falar, falo de uma água de coisas. Quando é da alimentação, estou sempre a falar da minha avó. Mas a verdade é que aquela sopa de feijão, um punhadinho de feijões dela, tinha mais triptofanos do que cinco Ah, latas de feijão hoje em sim, dia. mas é assim, Né? os solos já não têm os mesmos, Mesmas estão propriedades. saturados, nós temos, Não. temos, E a estão maneira saturados. como hoje em dia se faz a agricultura, não é? E o que é que Sim, acontece? Cada vez eu tenho menos acesso a aos nutrir. triptofanos e à serotonina, não é? E, ao mesmo tempo, o estilo de vida que levamos também propicia cada vez menos essa produção de serotonina, não é? Que é produzida a nível intestinal, 85 a É 90% só a nível cortisol, é intestinal. só cortisol. Pronto. Então, exatamente o que é que nós temos? Vidas de cortisol. Cortisol, é tudo para Vidas de ontem, tudo para cortisol. ontem. Tudo para Sim, ontem, né? E sim. muito. Para ontem e muito. Né? Mas, Só que isso aí realmente vai nos destruir a nível cognitivo, a nível emocional e a nível do nosso sono também. Né? E depois, só a quinta é que é o pensar, né? Os padrões de pensamento e realmente mais tarde na vida é que nós começamos a raciocinar. Por isso estamos a ver a base da nossa vida é respirar, comer, dormir e movimentar, né? E depois aprendemos a pensar, né? Isto é fundamental. Agora, é desvalorizado o sono. Né? Eu, para fazer isto, roubamos tempo a tudo, começamos a roubar, por exemplo, a alimentação, não é? Já o Platão falava do comensalidade, o comer à mesa, a importância de estarmos todos sentados a comer. Eram momentos educativos, eram momentos de socialização, eram momentos de criação de vínculos. Né? Porque o comer é muito mais do que simplesmente os alimentos. Não tem nada a ver eu comer, posso comer a mesma coisa. E isto foi muito interessante. Puseram ratinhos, acho que na última vez falei disso, um falaste, estudo com ratinhos que tinha saído há sim, pouco tempo, com ratinhos em que puseram os ratinhos a comer, uns numa jaula e outros noutra. sozinhos. E eles a comerem a mesma quantidade de comida rica em gorduras, está bem? Ou seja, uma péssima alimentação, coitadinhos. Mas uns estavam num ambiente normal, social, normal, entre ratinhos, e os outros estavam sempre a levar choques elétricos, ou seja, sempre a terem estímulos negativos. E estes que estavam sempre com estímulos negativos tinham índices de colesterol muito mais elevados do que estes. Não é? E o que comeram foi o mesmo. Mas uns comeram sob stress e os outros não comeram sob stress. Foi o que eu Stress, estava a o dizer. stress é um grande inflamatório, não é? É um grande inflamatório. Não é? Por isso, tudo isto. E depois, onde é que nós roubamos mais? Ou seja, fomos roubar ao movimento, fomos roubar à comida e fomos roubar ao sono. Né? O sono é desvalorizado, porque a pessoa anda ali um dia ou dois que, pois realmente ando cansada, mas depois habitua-se a ter aquele ritmo péssimo e tudo bem. E a própria pessoa, em vez das 9h30 da noite, começar a baixar todas as luzes da casa, pôr Hum, só a luzinha tenue, quente,
não estar a ver programas estimulantes, ler um livrinho suave na cama, fazer algo. Não, a essa hora metem-se a ver programas e séries intensas, metem-se a fazer telefonemas de coisas que os evitam e que os estimulam cognitivamente, metem-se a fazer tarefas mais Fazer pesadas, scroll e a porque, ficarmos eu ainda não tenho angustiados. sono. Exatamente, e depois, porque eu ainda não Ficamos tenho sono. angustiados. A Sim. pessoa habitua-se, o cérebro aprende. Né? Entre 21 a 41 dias, o cérebro aprende. 21 a 40 dias, o cérebro aprende. Só temos é que manter a consistência. Ou O seja, cérebro, o que estás a querer dizer é, tal como nós conseguimos reeducar o nosso intestino e o nosso estômago, também é possível de educar o nosso cérebro. É isso? claro, para dormir. Pronto. Sim, até É porque uma nós mensagem que eu acho deseducámos-lo. fundamental Sim, aqui. nós deseducámos-lo. Não é? Pois. Nós fomos deseducando o nosso Sim, cérebro. eu acredito que, sabe que e eu também era assim, Ana. Eu contra mim falo, tá bem? Eu era daquelas pessoas que dizia, eu sou notívaga, eu adoro estudar à noite, eu sempre estudei à noite é que eu estou bem, de manhã gosto de dormir. E foi contigo que eu aprendi, isso está tudo errado. E eu, Pois está, ok, está. E ok. tu vês as pessoas que dormem durante o dia, quando acordam ali a meio da manhã ou ao final da manhã, parece que não estão tão ali, parece que não têm energia nenhuma. É verdade, é Qualquer pessoa que tu demasiado. conheças que acorda de manhã cedo é uma pessoa que está cheia de energia, Claro. não é? E essas pessoas que supostamente até dormiram mais horas estão ali a papar moscas, não é? A meio do dia, parece que. E depois demoram aquelas horinhas, né? Porque o cérebro está todo baralhado, e depois realmente só ali a hora do almoço é que começam a funcionar. Isto realmente é uma questão de hábitos. Porquê que à noite, por exemplo, há pessoas que estão melhores? Há menos estímulo, não é? Como há menos coisas para fazer, há menos estímulo, há menos ruídos, então agora eu consigo me concentrar, não é? E possivelmente também já estou um bocadinho sob stress. Mas isto educa-se. Ou seja, todos nós podemos ser isso, como não? Vamos cá ver. Eu fiz noites a vida toda. Não é? Eu só agora, desde que tive as miúdas, é que decidi não fazer mais noites. Ou seja, eu tive, sei lá, dos 20 X picos até quase aos 40 a fazer noites. 20 anos Fiz a fazer muitas noites noites. na minha vida. E eu, é uma questão de educarmos o cérebro. Como é que eu fazia durante a noite? Era um pacote de M&M's, daqueles de amendoim, ou Para seja, um aguentar, amendoim para ter energia, né? açúcar, açúcar, açúcar. Exatamente. E, por exemplo, aquelas pessoas, colegas meus, que bebiam café, né? E que estavam muito piores, né? Do que estarmos ali com chocolate, que também não estou a dizer a pessoas para fazerem isso, né? Mas ficavam péssimos com o café para dormir. E isso é uma coisa interessante, porque há pessoas que me dizem, eu bebo um café à noite e não é por isso que eu não durmo. Tenho muitos que me fazem, que dizem isso nas consultas. Exatamente. Sim, Dormem. Mas a arquitetura do sono, aquilo que eu há bocado falei, do não escadinhos. REM 1, não REM 2, não REM 3 e depois sono REM, é alterada. E por isso mesmo não vai ser um sono tão reparador. Bem? Porque não interessa apenas o número de horas, interessa a qualidade da arquitetura desse sono durante esse número de horas. Por isso, até 8 horas antes de dormir, se tomarmos um café ou outros psicoestimulantes, vai haver alteração na arquitetura do sono. Por isso, a pessoa até pode dormir, mas não dorme com a mesma qualidade. A pessoa vai dormir possivelmente porque está em privação de sono, ou seja, porque já normalmente habitualmente, não dorme as 8 horas por noite. Né? E então, Sabes que eu tive uma vai. senhora na consulta muito interessante que sempre bebeu café a vida toda e bebia mais ou menos 4 cafés por dia, agora ultimamente, e fez um tratamento com uma médica também, especialista em medicina do sono, e a médica tirou-lhe os cafés da tarde. E ela ficou desesperada, por isso não sabia como é que havia de aguentar sem os cafés da tarde. Mas o que é certo é que ela descobriu que afinal ela metabolizava a cafeína lentamente e não sabia. Ou seja, pelos vistos, o que lhe estava a afetar o sono, que durante uma vida não afetou, mas que agora aos 40 e tal afetava, era Vai aqueles mudar. cafezinhos à tarde que ela tomava sem fazer ideia, porque sempre os tinha feito. Pois. Mas o corpo estava a responder de outra forma a essa cafeína. É Olha, interessante. eu tive há uns tempos uma situação muito engraçada de uma doente que crises de pânico, palpitações, visitas ao cardiologista sem mais não, até que o cardiologista lhe disse não dá, por favor vai ao psiquiatra, uma agitação e bebia também 4 ou 5 cafés, já não me lembro bem, por dia. Essencialmente mais de manhã, mas também depois bebia o do almoço e ainda bebia um ou dois durante a tarde. E Sim. sempre uma agitação, uma irritabilidade, que obviamente que ela não tinha culpa de nada, não é? Eram os outros que se... Mas eu em consulta a ver perfeitamente que era uma pessoa totalmente irritadiça, uma pessoa sempre nervosa, uma pessoa sempre agitada, e aquelas palpitações, e agora o médico vem dizer o quê? Eu sinto as palpitações. E eu falei,
vamos reduzir e tirar os cafés. Não, 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 não é dos cafés, porque eu sempre tomei café, não é do café, é da vida, é porque o patrão isto, é porque o marido aquilo, é porque o filho aquilo outro. Tararara. Andámos nisto quase um ano. Tive que acabar por lhe dar medicação para ela se acalmar, mas eu sempre a pensar, para quê que ela anda a fazer medicação se ela conseguisse tirar os cafés? Então eu sempre insisti nisto. Entretanto, ela teve que ser operada. Ela no início deste ano teve que ser operada. E durante esse período de internamento, ela esteve lá 15 dias e não bebeu Não nenhum havia café. café, claro. E quase na fase final do internamento, ela de repente reparou que eu nunca falei da medicação psiquiátrica, de dormir, contra aquelas palpitações. E também não falei das palpitações do cardiologista. Mas eu não tenho tido nada. Pois, Né? E foi aí, ela veio à consulta e foi muito engraçado porque ela sentou-se e disse: Ó doutora, não me vai dar nas orelhas. Pois não, eu disse: Não, claro que não. E ela, pronto, então olha, o que você disse este ano todo, tinha razão. E eu, então porquê? Já há 3 meses que não bebo café e nunca mais tive as palpitações e também não tenho feito medicação. Né? Ou seja, e depois dizem, mas já houve uma fase da minha vida em que eu fazia isto e aquilo e dormia pouco e não via as consequências. Às vezes as consequências vêm-se de imediato, outras vezes não. E uma coisa é, quando temos 20 anos, pode-se fazer o que se quiser. Né? Aos 20 anos eu fazia 5 noites seguidas se fosse preciso e estava ali impecável. Né? Hoje em dia, as miúdas passam uma noite mal dormida por causa de uma tosse ou por causa de uma febre e andam a morrer no dia a seguir. É normal que o desgaste, por exemplo, um carro, quando é novo, aguenta uns bons buracos na estrada, ao fim de alguns anos, esse mesmo carro metido naqueles buracos e depois começa só a ouvir sonzinhos pelo carro todo, né? E tem que ir à oficina. É normal que a nossa flexibilidade e a nossa capacidade de nos reajustarmos e do nosso corpo caminhar para essa homeostase, né? Para esse equilíbrio, vai mudando ao longo do tempo. Né? Nós não somos os mesmos que éramos há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Né? Isto creio que faz sentido. claro, claro que faz, claro que faz. E diz-me uma coisa, e notas nas consultas que há mais procura por especialistas em medicina do sono, neste caso por ti, em mulheres também com mais de 40, porque além de tudo o que sempre passaram na vida, tem também a questão do hormonal, claro, aqui por trás. Notas que há Sim, porque felizmente, devido a programas como o teu e a mais informação e atrizes que também vão eu falando penso que sobre mesmo isso, online se fala cada vez mais exatamente, cada menopausa. vez Isso é se fala bom, isso é muito mais bom. e aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Nós mulheres, felizmente, estamos a começar a ganhar espaço para pensar em nós mesmas. Não é? Antigamente, alguma vez, uma mulher pensava em si mesma, em primeiro estavam os filhos, primeiro estava o marido, não é? Em primeiro estava a casa, não é? Claro, 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 claro. E cada vez mais começamos a tomar consciência de nós mesmos e queremos e merecemos esta qualidade de vida. E obviamente começamos já a perceber isto, não é? Começamos já a perceber que começamos a falar de menopausa, começamos a falar das alterações que existem em nós a nível físico e a nível emocional e a nível cognitivo, quando começa a haver esta alteração hormonal. Não é? E isto é importantíssimo, é falarmos entre nós, porque não falamos entre nós. Isto faz mais vezes lembrar a menopausa para nós. Sussurramos, É, sussurramos com vergonha. Exatamente. Olha, é Não. como a impotência nos homens. Sim, sim, Isto sim, aqui sim. é, a partir dos 45 anos, 80% dos homens tem, ou teve, ou vai ter, pelo menos um episódio de disfunção sexual. Uhum. Ou seja, uma impotência, uma ejaculação precoce, uma dificuldade de atingir uma ejaculação. 80% com mais de 45 anos têm pelo menos um episódio. Eles falam sobre isso, né? São Pois os não. garanhões. Nós mulheres também, cada uma sofre para si todas estas questões da menopausa, porque até é visto como mau. Ou é porque já sou velha que tenho estes suores, ou então, também agora vou estar com frescuras, não é? Eu que já andei aqui com 2 putos na barriga, eu que já andei com uma casa às costas, eu que trabalho, eu cuido dos meus pais, eu que faço tudo. E agora vou estar aqui com frescuras só porque tenho aqui uns suores, ou porque tenho que me despir no meio da rua que não aguento este calor, ou porque sinto que o meu humor varia, tanto estou muito bem como estou muito mal, e devem pensar que eu sou maluquinha, não é? E nós Às não vezes somos, nós pensamos isso de nós felizmente, próprias. Às vezes nós pensamos exatamente, nós de pensamos nós isso de nós mesmos. próprios, sou eu que estou a ficar Claro. maluquinha, e nem conto nada a ninguém. Felizmente não, felizmente isto cada vez é menos tabu, e cada vez falamos mais umas com as outras sobre isto. E até para nos percebermos, muitas vezes no local de trabalho, é, entre familiares, entre amigas e nos locais de trabalho, porque obviamente que é diferente, não é? É totalmente diferente termos uma mulher com 50 anos termos uma menina de 25, não é? Para o bem e para o mal, não é? Com as coisas boas e Claro. coisas más, cada uma de nós traz.
Há sim alguma perguntinha antes de terminarmos? Aproveitávamos estes últimos 10 minutos. Eu gostava de perguntar, precisamente aqui, se podiam colocar no chat, para que depois não começarem a falar todas ao mesmo tempo, não é? Se podiam colocar no chat as questões que gostariam de ver respondidas, porque eu tive algumas mensagens de pessoas que estavam muito ansiosas com a live e era bom que saíssem daqui um bocadinho mais esclarecidas, está bem? Isso seria ótimo. Portanto, estejam à vontade para escrever, ok? Pronto, enquanto nenhuma escreve, podem pôr. Olha, eu vou pôr Na aqui, UC. está aqui Estás tudo a posto, escrever, sim, onde está sim, o livro, aqui sim, de, se quisessem, se sim. quiserem, ou até também na. Ai, tu já puseste Acho que é na. engraçado que eu estava aqui a olhar e vejo algumas pessoas com a câmera ligada e com luzes brancas. Ah, Eu também reparei. E eu, foram ok. apanhadas. Não, estou a brincar, mas é uma Como curiosidade. não Ora bem, sabemos, né? Como não a doutora sabemos. Ana falou na qualidade dos feijões da sopa da avó. A minha pergunta é a seguinte: é importante comprar alimentos biológicos? Pois. Olha, depende do que é biológico, Pois. né? Porque lembram-se que há uns tempos houve, quando são produtos realmente biológicos, claro que têm outro nível de qualidade, tem muito menos químicos, muito menos pesticidas, ou supostamente nenhum, e realmente consegue que tenha mais nutrientes, né? Agora, o que é que acontece? Não sei se se lembram, mais ou menos, foi pouco antes da pandemia, que foram a alguns supermercados e agarraram em produtos supostamente biológicos e em produtos não biológicos, uma diferença de preço brutal, 2 e 3 vezes mais caros, e depois A não diferença não era tão grande assim. nada, nada, e terem Pois. níveis de pesticidas brutais, ou seja, é esta a questão, não é? Terem noção quem é que compram e onde é que compram, obviamente, não é? Por exemplo, está aqui alguém a dizer que está na Suíça, por exemplo, eu adorava na Alemanha aqueles mercadinhos do sábado de manhã, onde vinham os próprios agricultores, os próprios produtores vender. Eu aqui tenho o cuidado de Também ir há ao em mercado Portugal. Também há em municipal, Portugal, sim. que não é sempre, não é? Mas quando posso ir ao mercado municipal, Pois. e realmente não tem nada a ver aquelas maçãzinhas e aqueles pescozinhos com aqueles buraquinhos e com tamanhos diferentes e que realmente são muito mais saborosos e nós vemos realmente essa diferença. Por isso, obviamente que a qualidade dos produtos interfere imenso. Por exemplo, ainda há pouco tempo estava, tu deves saber melhor disto do que eu, Paula, um artigo que saiu sobre comer salmão, Ah, não sei, é? sei, sei, Só sei. que hoje em dia, ou seja, até acaba por ser mais prejudicial A comer sardinha é mais salmão. barata e tem muito ômega 3. Vamos pela sardinha. Pois, exatamente, e que Sim. estão altamente cheios de toxinas. Estão, Ou pois seja, estão. nós estamos a querer fazer o bem, né? E eu contra mim falo que não como carne, mas como peixe e gosto muito de salmão. Mas hoje em dia realmente uma pessoa pensa, são só 5 euros 2 pastas de salmão. Pois, mas para isso ou agarrar num detergente e beber vai dar ao mesmo, né? Só não se morre tão rapidamente. Ou seja, ter cuidado com o que se compra, com o que se come, claro que sim. E fazer o Pronto. desporto, e também no desporto não é sempre. Ou seja, não é a qualquer hora, convém ser de manhã, e também não é todo o tipo de desporto. E a pessoa vai encontrar o seu. Está bem? Ou seja, isto não é chapa 5, não é? Não é como na tropa, tu levava ali a chapa 5. Não, a pessoa, cada um tem que ir experimentando, experimentem coisas diferentes até descobrirem aquilo que passa para vocês. Está aqui Não alguém a esquecendo, dizer, porém, a importância do exercício de força nesta questão também da perimenopausa, está bem? pois, sim, sim, nós aqui a partir de uma Aqui determinada altura para ganharmos força. Eu temos estou uma aqui a questão ver. relacionada com cronótipos, então não devemos pensar em cronótipos. Não, existem, não é? Ou seja, há alguns de nós que realmente produzimos a melatonina um pouco mais cedo e outras pessoas um bocadinho mais tarde. Ou seja, isso acontece e obviamente que a pessoa tem que se descobrir. E até existem short sleepers ou long sleepers, ou seja, há pessoas que realmente não precisam de dormir tanto e há pessoas que precisam de dormir, adultos que precisam de 12 a 14 horas por noite, não é? Mas são a nível percentual são coisas muito Muito baixinhas. poucos, muito Mas poucos. sim, existem pessoas que naturalmente têm uma produção de melatonina mais cedo e outros têm uma produção de melatonina mais tarde, também. Isto obviamente que influencia. É sempre difícil, a questão de se eu até tenho uma tendência para produzir melatonina mais tarde e por isso mesmo até tenho um sono, começo a ter sono mais tarde, mas se o meu trabalho exige que eu às 8 da manhã esteja a trabalhar e a funcionar, ou seja, que me levanto às 6h30 ou às 7, então vai ter que ser ou contrario aqui um bocadinho o meu cronotipo e estimulo-me e reaprendo para conseguir dormir mais cedo, ou então vou estar sempre com este déficit, com esta privação de sono, não é?
Hoje alguém Depois temos falava outra aqui questão de sobre fazer. suplementos naturais que podem ajudar a dormir melhor. Ah, Pronto. portanto, Normalmente, e alguém fala aqui também da melatonina para os episódios de sim, da insónia. melatonina a seguir, sim, Sim. sim, A sim. melatonina em mulheres 40 mais é interessante que, mesmo quando não aumenta a quantidade de horas de sono, melhora a Qualidade. qualidade do sono. Por isso, é uma mais-valia. Neste caso, recomendas a melatonina ou os precursores, tipo o 5-HTP Olha, eles estão todos um bocadinho associados, não é? O que eu aconselho é terem vidas com menos cortisol, não é? Vidas menos estressantes, fazerem Ok. exercício de manhã e beberem muita água, a comerem saudável, a rirem-se muito ao longo do dia, a terem boas relações, relações sociais, relações de amizade, não alimentarem guerrilhas. Porquê? Produzir mais serotonina. Serotonina, serotonina, serotonina. Se andarmos com mais É isso que serotonina, temos em temos todos esses déficit. precursores, É. temos todos esses 5-HTPs, temos todos esses triptofanos e depois as coisas correm bem. Né? Há um estudo de Harvard muito, muito interessante que eu adoro, que saiu os resultados saíram agora em 2023. E eles continuaram agora ainda ao estudo, mas é um estudo com 70 anos, em que eles pegaram em miúdos, na altura começou tudo só com homens, né? Porque estamos a falar né, da década de 50, que realmente só se faziam as coisas com homens, as mulheres não estavam Homens, autorizadas a sim. fazer, e em que foram aos bairros mais pobres de Boston, bem, e agarraram naquelas pessoas que não tinham nada para ter sucesso na vida, ok? Ou seja, tinham tudo para a coisa correr mal. Que não sabiam quem eram os pais, drogas, álcool, violência, passarem o dia na rua, não terem estudos, tudo o que possam pensar de pior. E foram agarrar nos meninos de Harvard, okay? Ou seja, famílias ricas, abastadas, as famílias coesas, boa alimentação, bom sono, tudo correto. E seguiram estas pessoas ao longo de 70 anos. Agora, nestes últimos anos, já incluíram também as famílias, já incluíram as mulheres, já incluíram as esposas, ou seja, está a ser um estudo muito bonito. E o estudo é ver o que é que realmente traz felicidade. Só para ter uma noção, dentro deste estudo, um deles chegou-se a tornar presidente dos Estados Unidos. Temos Ah, pessoas do grupo rico passaram a ser pobres, pessoas do grupo pobres passaram a ser CEOs de grandes empresas, ou seja, há de tudo. O estudo é maravilhoso, até saiu um livro sobre isso, uma coisa maravilhosa. E sabem o que é que eles viram que é o principal indicador de qualidade de vida após os 65 anos? Qualidade de vida após os 65 anos. a quantidade de sorrisos, de risos, de gargalhadas, não, não sei. A quantidade de pessoas na lista telefónica que sabem que podem telefonar às 3 da manhã, mesmo que já não se vejam ou falem há muito tempo, possam telefonar às 3 da manhã e Bonito. que sabem que vos vão atender e dizer o que é que tu precisas. Isso é emocionante, caramba. Isso é emocionante. Mas Incrível. quantas pessoas, por exemplo, ainda agora tivemos esta fatalidade, não é, com aqueles dois jogadores de futebol, Sim. e as pessoas estão muito, mas já que estão a aproveitar-se tanto disso para o sofrimento, para a melancolia, não é? Aproveitem é para refletir. Quantas coisas é que nós alimentamos no nosso dia a dia que depois não sabemos porque é que andamos irritados, não sabemos porque é que não dormimos, não sabemos porque é que comer uma uva engorda-nos como se tivéssemos comido dois porcos inteiros. As pessoas andam a alimentar discórdias, não é? Por isso, se não, ainda não conseguimos fazer esta parte de alimentar relações saudáveis, relações de amizade, relações bonitas, aproveitar o que podemos ter de melhor. Não é o que vocês fazem quando se veem ao espelho? Eu há uma data de coisas em mim que eu não gosto, né? E com as quais eu convivo todos os dias. Né? Mas eu Não. perdoo-me e digo, ok, eu aceito-te assim, e vamos continuar a ser amigas, e então vou elogiar o que tu tens de bom e vou valorizar o que tu tens de bom. Bem? E é isto, para mim, vale mais que 500 suplementos. Ver o Bem? copo meio É cheio, determinante. precisamente. Sim, Agradecer mais, exatamente. ser mais grato. Sabes, eu acho muita piada essa do copo meio cheio. Há um cartoon na internet que é um gato e está uma pessoa e diz: Este copo está meio cheio. E depois outra pessoa diz: Não, este copo está meio Está meio vazio. vazio. E chega lá o gato e dá uma patada, pimba, e espeta o copo no meio do chão. Pá, parem de estar a alimentar chatices. O que é que interessa se é meio cheio, se é meio vazio? Vivam a vida, vão se divertir, em vez de estarem aqui com histórias do copo está meio cheio, está meio vazio, pá, vão lá fora passear. Né? É verdade. Adoro esse cartoon do gato, chega lá, é tipo, pá, não Eu- alimentem com a necessidade, não alimentem com a necessidade. Há Temos alguém também a aqui, dizer os exercícios é respiratórios, isso.
Quando à está noite, deitada à eu noite, respiro não pela consegue boca. fazer exercícios porque respira Se pela só boca. respiramos pela boca, temos que ir a um otorrino, perceber o que é que se passa, perceber se há possibilidade de fazer algo para desentupir realmente os canais. Há pessoas que, por exemplo, têm sinusites, têm rinites, têm alterações da estrutura dos canais, às vezes por traumatismo ou porque nasceram mesmo assim. Fazer esse trabalho de respirar pela boca, ai, desculpem, pelo nariz. Se não conseguimos, podemos fazer respirar pela boca. Claro que o ideal, pelo menos a inspiração, é ser pelo nariz, também. Por isso, podemos aproveitar. Também podemos pôr um bocadinho uma almofadinha para ajudar. Podemos usar o Nasomer ou outro qualquer de água salgada. Agora, no verão, mesmo com a água fria da Figueira da Foz, mergulhem aqueles que consigam mergulhar, mas realmente desentupirmos e tentarmos o máximo possível respirar pelo nariz. Vão notar a diferença. Se nós respirarmos, ouvirmos o nosso próprio som entrar, pararmos para dar espaço a que haja tempo para que haja as trocas respiratórias, né? O oxigênio pelo dióxido de carbono, e depois respirarmos pela boca. Isto acalma. Quando terminarmos a live, façam 3 vezes isto e vão ver a diferença. É brutal. Uma almofadinha, experimentem uma almofadinha, experimentem-se pôr de lado, limpem o nariz com o Nasomer, por exemplo, ou outra água com sal, ou então fica mais barato aqueles sorozinhos fisiológicos. Comprem mesmo o soro fisiológico, como se faz aos bebés. Como é que vocês desentupiam o nariz aos vossos filhos? Né? As minhas, coitadas, nem podem ver aquilo, né? Porque aquilo depois corre por trás para a boca, elas assim que veem o soro fisiológico até saltam. Mas realmente é desentupir aquelas narinas com o soro fisiológico para realmente ir reaprendendo a respirar pelo nariz. Depois, quem trabalha por turnos, não sendo possível Pois. fazer horários, o que se pode O que se fazer pode para para minimizar o estrago? minimizar os estragos na qualidade do É sono. assim, é mais fácil nós irmos da China para cá, a nível de jet lag, ou seja, irmos retardando aquilo que eu vos disse, manhã, tarde, noite, do que ir de Nova Iorque para Portugal. Ou seja, andarmos para trás. Isto é horrível, é a pior coisa que pode fazer. E vocês, consoante as viagens que já podem ter feito, há realmente isto do jet lag, depende um bocadinho para que lado é que a pessoa vai. Se no vosso local de trabalho houver a possibilidade de falarem com o chefe ou com quem faz a escala para realmente diminuir ao máximo esta alteração, ou seja, se fazem tarde, no outro dia não dá para fazer manhã. Né? A seguir à tarde, ou descansam ou vão para mais tarde, ou seja, por exemplo, fazer uma noite. Né? Agora, andar a fazer estas alterações, ou seja, têm realmente que Dá para falar com quem trás. faz, com quem realmente faz as escalas. Eu, no hospital onde estou a trabalhar, eu vou tentando falar sobre isso. Há uma resistência enorme, uma resistência que eu não entendo. Muitas vezes até vejo que é por parte dos próprios profissionais, porque depois, infelizmente, como os salários são baixos, vão fazer duplo, não é? Vão fazer trabalho noutros sítios, então dá-lhes jeito isto. Mas realmente é destruir a nossa saúde. Aqui, infelizmente, não há a redução de estragos, é só mesmo lentamente, não é à bruta, mas lentamente, ir falando sobre isto com quem faz as escalas, se puder fazer algumas trocas. Por acaso, o marido de uma amiga minha trabalha numa fábrica, cá em Portugal, e uma vez estávamos a falar sobre isto e ele disse: eu também faço esses turnos, eu também faço uma manhã, manhãs, não, uma semana manhãs, uma semana tarde, uma semana noites, uma semana descanso. E é sempre assim. E todos fazemos isto, por isso é muito fácil, toda a gente se coordena. E depois eu disse: que bom! Ai, as fábricas em Portugal já estão a ter essa consciência. E de repente parámos e ele disse: a minha fábrica é alemã. Ah, pois, ok. Né? E ficámos horas, bolas. É que eu fiquei tão contente, pensei: uau, está a vir essa consciência Afinal, para não. Portugal. Afinal, não. Pronto, e afinal não. Mas Estamos a realmente é caminho. lentamente e é um trabalho árduo. É difícil. É difícil haver esta consciência e haver esta. Temos outra Agora, questão aqui tomar sobre o magnésio magnésio, inositol. Sim, nada contra, pois, supor se for precisamente. preciso. 51 anos, sinto-me exausto e dormo imenso. É a questão Pois, dos sonhos, Ana. nós temos estado a falar da insónia, mas Pois, há outro critério hipersónia, de não é? depressão que é a hipersónia, ou seja, Sim. dormirmos mais que 10 horas, 10 a 12 horas por noite, um adulto saudável, e ou mais que 2 horas do seu horário habitual, e mesmo assim não nos sentimos recuperadas. Isto pode ser várias coisas. Por exemplo, síndrome da apneia do sono, os homens têm maior risco do que as mulheres,
excepto até aos 40. Pois. Até à perimenopausa. A partir da perimenopausa tem tudo de bom, não é? Porque a bocado estamos todos a queimar bandeiras da perimenopausa, que não queremos, que somos contra. Mas a partir da perimenopausa, a mulher passa a ter o mesmo risco de apneia do sono, sendo que essa mesma nem sequer está associada à obesidade. Está bem? Ou seja, os homens é muito pela obesidade, nós, e por não saberem respirar pelo nariz, nós mulheres, aqui a partir da perimenopausa, a partir dos 40, começamos mesmo a ter alterações, não só, por exemplo, a laringe, e eu sou daquelas que ressona, né, porque a minha laringe, não sou gorda, não tenho um perímetro cervical aumentado, mas realmente eu devo relaxar tanto durante o sono que a minha laringe relaxa de tal maneira que isto bloqueia tudo, não é? E não é Mas, só o por risco de exemplo, apneia de sono, é também o risco cardiovascular que na perimenopausa dispara tudo. é exatamente, porque, por exemplo, isto também, não é? Vários microdespertares ao longo do sono Claro. e, por exemplo, o síndrome da apneia do sono, que muitas de nós pensam, eu nunca tive isso, muitas de nós, até nem ressono, até sou magrinha, até tenho um pescoço magrinho, mas realmente ando a ficar muito cansada. Isto pode acontecer por causa de, por exemplo, isto. Ou seja, deve sempre se fazer um estudo do sono, um registro poligráfico do sono, para se ver isto. Depois também aqui fala do sonhar muito. Ou Sim, seja, sim. o sonhar muito quer dizer que eu tenho aqui muita limpeza emocional e psicológica para fazer. Não é? Por isso, aqui pode-se ver. Não é? Primeiro, o tipo de sonhos são sonhos negativos, temos que ter atenção, temos que trabalhar isto. Às vezes podem nem ser sonhos negativos e eu simplesmente me habituar a dormir. Outras vezes, realmente, posso estar aqui a ter a necessidade de fazer uma limpeza psicológica, emocional muito grande e estar a sonhar com essa intensidade. Tá bem? Isto aqui tem que ser analisado em consulta como deve ser. Depois eu tomo Temos medicação aqui, para eu tomo dormir, medicação para dormir, triticum, triticum. triticum porreiro. O triticum Afeta. há só há assim uns quatro que não afetam o sono REM. Por isso, triticum, muito bem, a psiquiatra está porreira. Isso afeta o sono REM? Não, o triticum é dos poucos, a Não trazodona, seja a afeta. marca triticum ou seja a marca trazona, ou seja o genérico trazodona. O triticum é dos poucos que não afeta o sono REM. Por isso é um dos poucos que eu prescrevo, não causa dependência, não afeta o sono REM, até tem um efeito antidepressivo, por isso até é bom. A minha mãe tem demência profunda. Pois, aí temos toda esta questão, não é? Lamento imenso, mas pronto, com o Triticum, não tenha medo por isso, está bem? Agora, ser muito feliz, praticar todas aquelas relações, está bem? Saúde relacional, muito saudável, e também não pensar muito nisso, mas fazer todas estas questões que estamos a dizer de higiene do sono. Quando me sinto muito cansada depois de uma ou várias noites mal dormidas, sinto muito mais fome. A Paula já vos falou nisso, não é? Claro, Da grelina e da leptina, não claro, é? claro, Ou claro. seja, por isso é que depois as pessoas que dormem pouco andam mais gordinhas. Não é só o Tenho cortisol que faz mais grelina, não aumentar, é? não é? A Pois. camada adiposa a nível visceral e ficamos todos com barriga. Eu até como o mesmo que comia, porque é que eu agora, desde que fui para este emprego altamente estressante, porque é que eu agora ganhei barriga? Pois, porque anda Barrigas, altamente chamadas estressante. barrigas de stress, não é? Precisamente. Exatamente, de barriguinhas de stress Stress, total, precisamente. né? E depois é durante o sono, né, que se faz toda esta dinâmica da carolina e da leptina, que certamente a Paula já vos explicou, né, que uma diminui e a outra aumenta, ou seja, a sensação de fome Não, é estas pessoas aumenta de se eu hoje não ainda não dormir. expliquei. Estas pessoas de hoje Ainda ainda não não explicaste. expliquei isso porque Pronto, não estás é, aqui. estamos juntas agora, não é? Precisamente. Pronto, Sim, sim, sim. desculpa. Pronto, então realmente a grelina que nos dá a sensação de fome Fome, precisamente. durante a noite a dormirmos, ela baixa, né? Os seus níveis baixam. E depois de manhã, quando acordamos, se tivermos tido uma boa noite de sono, acordamos cheinhas de fome do pequeno almoço. Pois. Né? E de manhã, então, a grelina está aumentada, né? Porque é para comermos. E depois, a grelina, depois à noite, volta a estar baixa e a leptina, a sensação de saciedade, aumenta. Claro que não é assim tão linear, mas depois a Paula explica-vos melhor aqui os pormenores. Mas Mas quando está realmente. cansado. Ai, Ana, estás bem? Estou. Opa, sabes que o meu computador estragou-se e agora Ah, estou com um tablet, aqueles tablets todos famosos, e um pronto. bocadinho para Mas não trás. foste tu que caíste, foi o tablet, está tudo bem. Não, foi o tablet. Foi o tablet. Eu estou a cair de sono, mas ainda não Desculpa, caí. desculpa, estamos Ainda não quase a caí. terminar. Pronto, mas É agora possível terminar ter um aqui. cérebro que produz Pronto. pouca Mas por serotonina. isso, sim, Ah, é desculpa. normal terem fome. Olha, só para verem, sabem, e quando eu fazia assim muitas noites seguidas, isto é ridículo, não é? Mas eu de manhã comia, agora com as miúdas, acabo por comer imensas batatas fritas, não é? Porque as miúdas já querem batatas fritas, mas eu por acaso era daquelas pessoas que chocolates e batatas fritas nunca comia. E nem sumo, nunca gostei nada disso. Mas eu que saía de noite e eu antes de conseguir dormir, às 9 da manhã, estava eu a estrelar ovos e a fritar batatas em casa, né? Era uma coisa ridícula. Só me apetecia coisas com muitos lípidos, muita gordura,
né? Por ter Bem. passado as noites em claro a trabalhar para trás e para a frente, né? E aí está, depois aprendi a comer os amendoins. E então comia os M&M's com amendoim a noite toda, ou seja, sempre que entre doentes, lá passava eu, comia um pacotinho daqueles, meio ou um, consoante a intensidade da noite, e pronto, então de manhã chegava e conseguia dormir, né? Mas sim, altera a grelina e a leptina, a sensação de saciedade ou a sensação de fome, alteram consoante o sono ter sido reparador ou não. É Qual a preciso sua então opinião de ser porque músicas para produz. dormir? Mas como? Peço desculpa. Qual a sua opinião de músicas para dormir? Músicas. Ah, sim, músicas para dormir. Olha, isto é ao gosto de cada um. É sabido que aquilo que nós falamos, o som branco, ajuda realmente a acalmar o cérebro. Estão a ver aqueles bebés que, se pusermos no banco de trás do carro e formos dar 5 voltas à cidade, adormecem, e assim que chegamos à garagem e se desliga o carro. Sim, exatamente, esse som branco. E não sei vocês, mas eu sou daquelas, já houve alturas em que eu não chegava a ver o avião a descolar. Nada. Chegava ao avião, logo, dormia. Sou daquelas que, tirando no carro, porque tenho um bocado de medo, mas eu dormi em comboios, dormi em todos os lados. Ou seja, há esses sons brancos, ok? Que realmente alguns de nós são mais sensíveis e outros menos a ter isto. Agora, é assim, se for uma música suave, há umas que eu gosto muito, se virem no YouTube, que é, eu nem conheço ninguém daquilo, mas eu por acaso gosto muito daquela, que é as 9 frequências, todas as 9 frequências de solfégio. E que realmente vai ali supostamente trabalhar ao nível dos vários chakras. Eu adoro. Então, para trabalhar, quando eu tenho que fazer trabalhos, por exemplo, de doutoramento ou escrever um livro ou assim, aquilo está sempre de fundo a tocar muito baixinho. Ou é isso, ou então qualquer pessoa que tenha estudado comigo medicina vai dizer que eu sou conhecida pela música das baleias. Ou seja, eu Ah, se quer memorizar, seja o que for, é estar de fundo as baleias e aquilo entra-me tudo. É que entra, é uma coisa brutal. e o som das ondas do mar, Ana? Falaste nisso de uma vez também. Olha, estimula-me um bocado. Fico toda contente e a pensar que vou nadar. Ah, mas, mas não tem nada a ver com a mas para mim em frequência. particular, sim, mas tem a ver com a frequência. Ou Pois. seja, o som das ondas do mar e a natureza em geral. Não sei se tem essa noção, mas a teoria de Schumann, que era um grande físico alemão da década de 30, ele estudou e viu que a Terra em si, como qualquer planeta e como qualquer ser, tem uma determinada frequência, vibra numa determinada frequência, que é ali por volta dos 7,38. 783, 738, ou seja, depois já houve vários físicos a contrariar isto, todas as teorias têm as suas contrateorias, não é? Mas esta é a mais aceita, é a teoria de Schumann. E o interessante é que quando nós estamos em contato com a natureza, sei lá, a caminhar no chopal, a caminhar à beira-mar, o tipo de frequência é à volta dos 7,38, 7,80. E qual é a frequência das nossas ondas cerebrais quando estamos em estados meditativos e de relaxamento? Adivinham? Não é? Sim. É exatamente essa frequência equivalente à da Terra e à natureza. Por isso, essa união com a Terra, não é? Que há várias teorias de cada vez, não é? De nós estarmos tão doentes porque nos estamos a desintonizar da Terra, não é? E da natureza. Quem sabe, não sei, não é? Mas realmente deitar cedo com as galinhas e acordar com as galinhas realmente dá saúde, aqui é o nosso cérebro, por isso, não é? Agora, realmente, quem sinta, experimentem. Eu digo sempre, sabe, isto aqui há coisas que é para todos. Ou seja, luz branca vai diminuir a produção de melatonina, já se lixaram, mesmo que adormeçam, a coisa vai estar um bocadinho desregulada. Mas há outras coisas que vai ser um bocadinho ao gosto de cada um. O que eu digo é experimentem, façam as vossas experiências, vejam o que é que encaixa melhor com vocês e se virem que há uma música que realmente encaixa com vocês, eu, por exemplo, se quero estudar, se quero aprender, se quero memorizar sons da natureza, por exemplo, ondas do mar, as frequências de solfégio, por exemplo, as baleias, ótimo. Se for para dormir, tenho dificuldade. Por exemplo, eu em particular, mas há pessoas que podem pôr aquele sintonizar, por exemplo, quando era adolescente fazia-se, lembram-se daqueles rádios que agora até pus no quarto das minhas filhas, tinham aquela luz vermelha, fluorescente, Sim, que dava para nós carregarmos lá no snooze, ou como é que ele se chamava, e aquilo ao fim de 59 minutos desligava a música. sim, 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 Na sim. adolescência era assim que eu conseguia Era. dormir. Pois Pronto. é. E há pessoas que isso ainda funciona. Ótimo. Agora, por exemplo, comigo agora já não funciona, mas há outras pessoas que sim. Se isso ajudar a não terem esses pensamentos, está bem? Por exemplo, porque muitas vezes o que custa adormecer é que a pessoa está a pensar sobre o dia que já passou, o dia que vai amanhã,
e isso aí, obviamente, as situações, os desafios que têm no seu dia a dia, e se realmente a música ajudar a que a pessoa se abstraia disso e esteja focada na música, ótimo, perfeito, é como se fosse a respiração. Tá bem? Agora, que seja música para vos ajudar a focar, porque meditar é isso, mindfulness é atenção plena, ou seja, é estar aqui e agora, ou seja, é eu estar naquilo que estou a fazer, por isso, se vocês estiverem realmente a ouvir a música e não a divagar, e não a distrair-se, e não a estimularem-se, ótimo, metam músicas. E experimentem várias, baixinhas, que se desliguem ao fim de algum tempo, e vão descobrir a vossa. Está bem? É possível ter um cérebro que produz pouca serotonina desde a nascença? Se sim, isso é uma doença genética? Olha, eu não conheço nenhuma doença específica. Agora, sim, é possível, não é? Então em medicina tudo é possível, como vê, não é? Aquilo que eu vos disse, não é? Quando eu estudei medicina não havia sistema linfático, agora há sistema linfático. Isto aqui está sempre a descobrir. Sim, alguns de nós produzem mais serotonina, outros menos. Mas também o que eu costumo dizer é, alguns de nós cuidam de si e outros não, não é? Por isso, mesmo que eu tenha, eu costumo dizer, eu posso ter um Ferrari, ai não, Ferraris não, que detesto. Eu posso ter um bom Mercedes, que isso não me importava de ter, mas pronto, ainda não ganhei Euromilhões. Ou eu posso ter, sei lá, eu agora não quero desmoralizar ninguém, está bem? Ou seja, eu vou ser aqui altamente preconceituosa, mas sei lá, um Fiatzinho, um Fiat 500, sei lá, eu estou a ser preconceituosa, desculpem lá se alguém tem Fiats. Eu tenho um Ford, pronto, vamos dizer Fords. Pronto, Pronto, é um isso. Ford, digam lá um Ford muito de baixa categoria, sei lá, um Ford muito baratucho. Pronto, uma Ford Transit, sei lá, agora também são caras, mas pronto. Posso ter um Mercedes ou posso ter um Ford. E a verdade é que, se eu tratar mal os dois, possivelmente o meu Ford vai à oficina antes do Mercedes. Mas a verdade é que, se eu tratar mal o Mercedes também lá vai parar. E Sim. se eu tiver um Ford e tiver um Mercedes, e eu tratar mal o Mercedes e eu tratar bem o meu Ford, possivelmente é o Mercedes que lá vai parar primeiro. Por isso, sim, alguns de nós podem produzir menos serotonina, alguns de nós podem ter a sorte de produzir mais serotonina, mas eu depois posso estragar isso tudo com o que eu faço da O vida. estilo de vida, Né? precisamente. Claro. Há a regra do terço, de um terço, né? Um terço aquilo com que nascemos, um terço aquilo que nos vai acontecendo, mas principalmente um terço aquilo que nós fazemos. Né? E aquilo que nós fazemos, eu costumo dizer que é a mesma dois terços, porque é aquilo que eu faço a mim mesmo e aquilo que eu faço com aquilo que me fazem. Né? Por isso, as odds, né, estão a nosso favor. Pá, Temos aqui é uma sugestão, só. respire. Isto é uma resposta à pergunta anterior e Estou depois na temos aqui cama. respiração 4-2-6. É verdade, 4 vezes, 2 vezes, Aham. 6 Olha, falo nisso no capítulo da do respiração. livro. Isso mesmo, sim. Falo lá nisso. Entrei na base de questão do meu material vários, no ano passado, este ano, das operações. Estou sendo nomeada pelos muito violentos, que é péssimo, estes calores são muito jornais também. As Tem principais a ver com funções os da relógios cabeça. noturnos, se calhar, Ana. Eu acho que isto pode ter a ver com os Investigar, relógios talvez aqui a noturnos. especialista médica do sono possa fazer. É assim, aqui eu em primeiro ia à endocrinologista ou à ginecologista, com essa especialidade em perimenopausa e menopausa, para ver a nível hormonal se pode ou não fazer alguma coisa. O que é sabido? A venlafaxina, que é um antidepressivo e que para a depressão a dosagem é entre 150 a 225 miligramas, é sabido que, em situações de menopausa, com uma dosagem de 37,5, ou seja, mais baixa de todas, que tem uma consequência, um efeito muito positivo contra os sintomas da menopausa. Não é? E foi engraçado que pouca gente sabe disto em Portugal, mas realmente os nossos irmãos brasileiros, eles são muito avançados nestas coisas, e então no autocuidado feminino são espetaculares, e é engraçado, não sei se vocês foram ver a peça da Cláudia Raia, Sim. da menopausa, e ela, aqui há algumas meninas, olha a A Teresa, Teresa, eu fui com a Teresa, fui com a Teresa. ah, e ela, não sei, porque ela em cada espetáculo no final fala coisas diferentes, não é? Mas por acaso no espetáculo que eu fui ver, ela no final, houve alguém do público que perguntou qualquer coisa e ela falou na venlafaxina. E achei muito interessante. Claro que não disse dosagens e tudo, não é? Ela não é médica, não sabe, mas achei interessante, porque realmente, pode-se fazer aqui qualquer coisa. Como se pode trabalhar o facto de ter sonhos negativos? Psicoterapia. Falarmos sobre isso, trazermos cá para fora, perceber qual é esse teor do sonho negativo, perceber o que é que está por trás que esteja a dar esses sonhos negativos, também. Psicoterapia. Eu tomo Primeiro Remeron, um é é recomendável. recomendável. O Remeron, deixa-me aqui ver, o Remeron é a marca, só ver se é para não dizer O aqui princípio ativo, não é? o princípio ativo. A mirtazapina também é dos poucos que também pode.
Agora, qual é a questão da mirtazapina? A não ser que seja muito magrinha, Pois não. e até queira engordar, o problema da mirtazapina é que dá fomeca. E dá fomeca principalmente de doces e dá fomeca ao final do dia. Em 80 a 90% das pessoas que o tomam. Está bem? Por isso é que eu aqui após a menopausa e aqui após os 40 e até um bocadinho antes, né? Sou muito solidária enquanto mulher, Pois, ajudar as que mulheres a não aumentar o fator. exatamente, a não ser que realmente a pessoa tenha, há pessoas que realmente não engordam nem por nada, né? E que realmente estão num estado já de sarcopenia e com realmente uma baixa muscular e não têm apetite para nada, então sim. Sofro de insónia já há muito tempo e quando A tenho imenso tempo Monozef. de Sim. dormir, tomo Nalzef. Durmo toda a noite, mas no dia seguinte sinto como se tivesse uma ressaca. Já provei esses medicamentos, mas nenhum é efetivo. Se calhar estás a tomá-lo muito tarde, experimente, por exemplo, tomá-lo um bocadinho mais cedo, por exemplo, ou se der para partir, partir, por exemplo, seria uma opção. É engraçado que cá em Portugal não se faz muito isso. Foi interessante o médico que lhe fez isso. Se calhar experimentaram realmente já mesmo tudo. Cá em Portugal não se faz isso, mas, por exemplo, na Alemanha fazia-se muito, que era antihistamínicos. E o que é o Nausef? O Nausef é contra o enjoo. Né? Ou seja, e é engraçado porque ajudam, não é? Um dos efeitos secundários é como este e é os para as alergias, tipo aéreos, o efeito secundário em algumas pessoas, não é em todas, é realmente dar sono. E por isso mesmo, agora o que é que pode acontecer? É estar a tomá-lo muito tarde, por isso experimento tomá-lo mais cedo, ou então partir ao meio. Eu lembro-me, eu nunca tomei nada, eu sou daquelas que nunca toma nada. E a caminho das berlengas, uma vez consegui vomitar 4 vezes. 4 vezes. Das berlengas consegui vomitar 4 vezes. E então depois cheguei lá, não tinha nada no estômago, né? Tinha vomitado o pequeno almoço 4 vezes o pequeno almoço, sei lá, já tinha vomitado as tripas e tudo. E cheguei lá, comi logo umas bolas de Berlim, estava lá uma senhora a vender bolas de Berlim. Então eu estava cheia de fome, né? Tinha vomitado tudo. E então depois, no regresso, enganaram-me. Porque no regresso disseram, se calhar tomavas um comprimido. E eu, não, 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 não quero tomar nada. Foi a coisinha que eu fiz. Não vomitei, mas dormi a viagem inteira, em menos de 5 minutos estava a dormir e dormi uma pedrada, Jesus. Não lembro de nada, levaram-me quase arrastos depois para casa, estava pedradíssima. Por isso, realmente, há pessoas em que não faz efeito nenhum, tomam estas coisas e não têm sono. Há outras em que realmente isto está uma estaleca. Experimente reduzir a dose, partir ao meio com uma faquinha ou há aquelas laminazinhas próprias na farmácia que se compram e que dá para fazer os medicamentos, ou então tomar mais cedo, por exemplo, tomar logo à hora de jantar, porque como depois demora a fazer algum efeitozinho e pode ser que consiga. Mas até é bom, por exemplo, não afeta o sono REM, né? Nem causa dependência, por isso. Eu quando não durmo fico enjoada, é engraçado. Eu quando... Pronto, está aqui a dizer eu utilizo essa, as ondas As binaurais ou as frequências. frequências de 432. Pronto, isso aí depois vejam qual é aquela que realmente pacifica, qual é o chakra em vocês que vocês precisam ir pacificar e realmente aquele que está melhor. Na adolescência era o som do Era o Oceano Oceano Pacífico, Pacífico. Era o máximo. o Oceano Pacífico, era exatamente, era da RFM, não Incrível. era? Acho que era da Era na RFM. RFM, Pronto, sim. era também, era assim que eu dormia. E qual era o outro que era? Era o Cidades by Night. Também By tinha assim, Night, era by exatamente. night. Era espetacular. Pronto, era esse também o meu. Eu tomo o Benuron antes de deitar e ajuda-me a dormir. Ok, se a questão for a pessoa ter dores e por isso ter dificuldade em dormir, ótimo, Benuron. Agora, cuidado, está bem? O Benuron, não sei se tem noção, mas é dos medicamentos que mais mortes causa, está bem? Por isso não é tomar um Benuron assim, como se fossem As pessoas não têm pintarolas. noção disso, cuidado, é verdade. Exatamente, o Podem ficar paracetamol, o assustadas. Benuron tem. Que novidade maravilhosa, Ainda ainda existe o existe Oceano o Oceano Pacífico. Pacífico. Que giro! Tenho que ver. Mas a que horas é que começa? Se calhar às 10 da noite. Para aí, por isso é que Às se calhar não 10. ouves, porque até durante a Já não noite. ouvimos, às 10 da noite estamos todas a dormir porque tivemos agora uma sessão de 1 hora e meia sobre higiene de sono. A minha Minha ginecologista ginecologista receitou-me receitou-me Atarax a para SOS. Atarax. Pronto, o Atarax é tipo aéreos, aquilo que eu estava a dizer. Só Sim, tomei 2 vezes porque no dia seguinte estou sim. estranha. Pronto, é esta questão. Por exemplo, partir ao meio ou tomar mais cedo. Tá bem? As gomas de melatonina fazem algum efeito para quem acorda à meia-da-noite. Sim, há pessoas que sentem esse efeito com a melatonina, há outras que não fazem, que não sentem esse efeito. E aquilo que eu vos disse, não é? É um estudo muito interessante que, mesmo quando não aumenta o número de horas, melhora a qualidade do sono e por isso mesmo temos uma melhoria aqui ao nível cognitivo.
Ok, e chegámos e já são Meninas, eu 10h30, gostava de vai tudo dizer uma agora coisa. lavar os dentinhos, fazer xixi e Eu cama. gostava só de, em primeiro lugar, claro, agradecer o facto de teres compensado, o facto de não podermos estar juntas há um mês e pouco, mas gostava também de informar as meninas que Ah, espera aí, a Verónica disse não percebi Desculpa. que faz o paracetamol. O paracetamol Ah, liga-se a determinados receptores a nível hepático que é irreversível. Ou seja, enquanto o paracetamol estiver ligado a esses receptores hepáticos, não há nada que se possa fazer. E enquanto com outros medicamentos dá para fazer uma lavagem gástrica e tirar isso do nosso corpo, infelizmente não há colante para o paracetamol. E por isso mesmo, não sei se se lembram, por exemplo, se vocês forem ver, vocês só conseguem comprar paracetamol sem receita médica até 400 miligramas, 500 miligramas, não conseguem comprar o de 1000 miligramas ou de 1 grama sem receita médica, ou então não deviam poder. Ok? E como o ibuprofeno também não deviam poder, legalmente, não devem poder comprar o de 600 miligramas de ibuprofeno sem receita médica, só até 400 miligramas, porque realmente a nível hepático só mesmo muitas vezes com transplante hepático, e no caso do paracetamol, morte, não é? Por isso tem que se ter atenção. Então, desculpa lá, Paula, mas era só porque era pronto, uma coisa era aqui para interessante. responder também, já agora uma questão que colocaram agora, não consegui assistir a toda a aula, vai ser possível a gravação? Vai, eu vou deixar no YouTube a gravação desta aula, está bem? Mas eu queria vos falar também da comunidade, que é mais nutrida após os 40, que é uma comunidade onde estamos juntas uma vez por mês com os especialistas e onde eu vou colocando documentos, e-books, artigos, mensagens, receitas, etc. Que é uma forma de estarem também comigo e com outros especialistas, também já tivemos com um ortopedista também. Ana, um ortopedista especialista em mulheres, Uau, mais, espetacular! isso não existe, que aqui a Rita Espetacular! já o conheceu também. Ah, Deve ser marido de alguma mulher, claro, ao pronto. marido de E uma mulher e é na filho menopausa, também, não precisamente, é? Por claro. isso, e deve ter uma irmã, Precisamente, mulher, precisamente. Mas a filhas ortopedia é mulheres. uma coisa inédita. Pois é. E por isso gostava de vos convidar a dar uma espreitadela neste link que eu coloquei aqui, está bem? Peço desculpa, estou a tentar partilhá-lo. Tá. Aqui neste link para quem quiser dar uma vista de olhos e poder estar de forma mais regular com os especialistas na fase de peri e pós-menopausa. Não se esqueçam que isto vai até aos 63, 65 anos. São muitos anos da nossa vida. E nada como passá-los acompanhadas por pessoas que também se interessam pelo assunto e são credíveis e não são curiosos, está bem? São pessoas especializadas nesta matéria, está bem? E fica aqui o agradecimento também. Sabes que agora, Ana, tenho feito power naps. Vamos falar Ahá! contigo de Fica 15 para outra live minutinhos. falarmos das 15 powernets. minutinhos. Não me esqueças. No livro eu falo sobre as powernets. Falas, isso mesmo. Vejam o livro, leiam o livro, vão gostar. E quem precisar, a doutora Ana Isabel Gomes trabalha no Instituto de Medicina Integrativa, doutor Diogo Amorim, em Coimbra, e trabalha na Clínica de Aveiro, que é a Neuromente. Neuromente. Fazer os testes todos de registros poligráficos do sono, para Isso, se Clínica estudar isso tudo. Neuromente e Instituto de Medicina Integrativa, doutor Diogo Amorim, em De Coimbra. Coimbra. Está bem? Portanto, fica aqui para quem precisar. E está aqui a dizer mais uma vez, foi um prazer assistir a uma live com a doutora Ana, é? Fantástico, fantástico. De Obrigada, verdade. obrigada a Ana, muito todas. obrigada por este Todas a dormir, miminho todas a dormir. e por teres compensado. Muito obrigada, muito obrigada. E a Obrigada. todas um grande bem-aja. Até uma próxima, até breve, Até não ao é? Quem próximo. sabe? Até breve. Pronto. Deus, então, O nome do obrigada. livro é Se Eu Me Soubesse Cuidar, está bem? Se Vou Eu Me escrever aqui. Soubesse Cuidar. Está na UC e está na FNAC, está bem? Um beijinho, menina. Não se Vá. esqueçam de seguir a página da doutora Ana Isabel Gomes, está bem? Ana Isabel Gomes Médica, no Instagram. Eu escrevo aqui. Obrigada a todas, Um então. beijinho. 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 Ora bem, deixem-me só ver se eu consigo. Dica. Ok. Um beijinho a todas e obrigada. Afinal, conseguimos compensar, está bem? Afinal, conseguimos. Um grande beijinho. Bem-aja e boa noite a todas.